Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Executa 2025.1 dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Unifeb. Hoje nós temos uma palestra muito especial, Desafios de Projetos de Instalações em Edifícios Altos, com a Fransma Engenharia e Consultoria, com o nosso querido engenheiro Bruno Fransman, a engenheira Bruna Dalvesco e o engenheiro César Câmara da Silva. Sejam muito bem-vindos, com certeza teremos muito o que conversar sobre esses desafios de instalações, que será muito útil e importante aos nossos acadêmicos. Gostaria de lembrar que o chat está aberto para perguntas, que a gente vai fazer no final aí do nosso debate, e que seja muito produtivo. Boa noite, professor Bruno. Boa noite, Vivian, é um prazer estar aqui com vocês. A Vivian foi minha aluna na faculdade, né? O César também foi meu aluno e você acho que foi aluna dele também, né? Sim, então, fui aluna dos dois, tanto o professor Bruno como o professor César, então é um prazer e uma honra estar contando aí com a presença de vocês. Maravilha. E também com a engenheira Bruna que está participando. Maravilha, para nós também é uma honra participar, no caso, a ideia é nós batermos um pouco, conversar um pouco a respeito de edifícios altos, né? Que está bem na moda agora, né? Sim, boa noite, César, professor César. Boa noite, obrigado pelo convite, Vivian, é um prazer participar. Já dei aula aí na Unifeb também, há uns bons anos atrás, aí na Engenharia Civil, disciplinas relacionadas a desenho de CAD, e é muito bom poder contribuir aí com os cursos, né, da região. Já morei em Brusque também, e gosto muito da cidade, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, ficou o convite também de vir nos visitar presencialmente, né? Só um adendo, o professor Bruno Fransman foi meu professor de cálculo numérico e ele fazia tudo no quadro de core extremamente rápido e ágil. O professor César foi meu professor também da parte de CAD, eu lembro de desenhar as torres de telecomunicações, então hoje, né, também instalações elétricas. E seja bem-vinda, boa noite, Bruna, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Boa noite, é um prazer poder participar e contribuir com esse bate-papo, né, para auxiliar os alunos a ter entender um pouquinho como funciona o nosso dia a dia aqui com os projetos altos. Muito bem, então, pessoal, só para mostrar, dizer a dimensão do que essa empresa, né, a Fransma Engenharia e Consultoria, ela faz de projetos, tanto estrutural, hidráulico sanitário, elétrico, dados, voz e preventivo de incêndio, eu vou abrir rapidamente o site da empresa, só para vocês terem ideia da dificuldade que deve ser fazer esses projetos, né, e que eles têm mais de 30 anos de experiência nessa área. Eu vou compartilhar aqui com vocês. O site fransman.com.br. Então, 7 dos 10 maiores edifícios do Brasil, mais altos, têm projetos da Fransma Engenharia e Consultoria. Pessoal, imagina a importância disso. Aí vocês começam a visualizar Balneário Camboriú, né, que tem os arranha-céus. Sim, vários projetos de lá foram feitos pela Fransma Engenharia. Então, é uma oportunidade muito grande que vocês estão tendo de ter essa conversa e essa participação aqui dentro do nosso Executa. Para contextualizar, né, os alunos têm o desafio de desenvolver alguns projetos complementares nessa semana de extensão, né? E claro que eles vão fazer de uma casa, uma residência pequena. Mas a gente apresenta tudo o que é possível fazer com a profissão, né, tanto de engenheiro civil como de arquiteto e urbanista, para ampliar horizontes e possibilidades de carreira também para os alunos. Então, dentre os projetos, né, que a empresa faz há mais de 30 anos, está o projeto estrutural, uma parte extremamente importante, né, mais atrelado à engenharia civil, projeto hidráulico sanitário, que tem os 2 cursos, projeto elétrico, dados e voz, né, que atualmente eu sou professora de instalações elétricas aqui, e projeto preventivo contra incêndio. Então, os nossos professores de instalações também estão assistindo a nossa live.
E esses são os projetos realizados pela Fransma Engenharia. Eu gostaria aqui de mostrar que tem alguns dados importantes, mais de 500 obras projetadas, mais de 400 clientes e mais de 20 milhões de metros quadrados. Tá? Desde o projeto legal até o executivo e a liberação para a obra. Falando em obras, vou mostrar aqui alguns empreendimentos que a Fransma Engenharia ajudou a concretizar. Tá? Existem os projetos que estão em desenvolvimento ainda, como o do Sena Tower, em Balneário Camboriú. Temos o projeto do Antower, que é atualmente o prédio construído, né, mais alto do Brasil. Então, o projeto de instalações, né, os complementares foram realizados pela Fransma Engenharia. Watch House também, Infinity Coast, então vocês conhecem muito bem esses prédios em Balneário Camboriú, e tem mais um portfólio bem grande, vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que é Hyde, Vitra Residence, Marena, VR Tower, Atelier Concept Homes, e dentre outros prédios maravilhosos de alto padrão e, né, arranha-céus e disruptivos aí em questão de alturas. Então, a gente vai conversar hoje para entender, né, quais são esses desafios de projetar prédios altos. Vou interromper aqui o compartilhamento. E eu faço, então, a primeira pergunta, né? O que são prédios altos e quais são os principais desafios dos projetos para esses empreendimentos? Bom, veja bem, a gente mora aqui em Blumenau e nós temos aqui alguns prédios de 35 pavimentos, no caso, que para nós é um arranha-céu, né? 120 metros de altura é muito alto. Se nós pegarmos a norma 9077, né, ela começa a separar, uma grande separação para prédios acima de 30 metros. Nós estaríamos falando em algo de 10 pavimentos. E isso tem algum dos quesitos, no caso lá, é justamente a questão das escadas Magiros, né? Então, começa a ter dificuldade, no caso de prevenção de incêndio nesses empreendimentos. Então, não é, digamos, normal ao longo do país, né, ter prédios como nós temos aqui em Balneário Camboriú, apesar de que está começando, né, desde lá Goiânia, Salvador, Fortaleza, São Paulo, né, Curitiba, está começando a ter os prédios bastante altos, mas como aqui na nossa região, não, né? Então é bem atípico. E a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque você vai lá, por exemplo, em Balneário Camboriú, Itapema, né, onde o pessoal já está acostumado assim a prédios mais altos, e o pessoal às vezes brinca, né? Vamos fazer um predinho de 40 andares, né? Então não é bem assim, né? São prédios bastante altos. Então a gente tem uma classificação bem importante. A Bruna depois vai falar um pouco mais da parte preventiva de incêndio, mas que é os 30 metros de altura, né? E nós temos, depois a Bruna vai explicar isso um pouco melhor, uma separação bastante grande para prédios acima de 100 metros de altura, né? Onde começam a ter novos sistemas que são exigidos, por exemplo, na parte preventiva contra incêndio. E com a questão do desafio, tudo aumenta, né? É alto, tem esse problema de vento na parte de estrutura, tem que ter um concreto adequado para suportar todo esse peso, no caso. A parte elétrica, a mesma coisa, tem dificuldade, porque é tráfego, no caso de energia, tem efeito Joule, enfim, no sistema. A mesma coisa com a água, né? Levar essa água para cima, né? Eu preciso de bombas potentes, no caso, trazer essa água, no caso, de novo para baixo, né? Em forma de esgoto, então temos que tomar muito cuidado com essa relação. Enfim, né? Todo o prédio tem que ser tratado com muita seriedade, né? Mas especialmente acima de 30 metros já começa a ter os prédios altos, acima de 40 andares começa a ser outra realidade, 50 outra, 70 outra, e quanto mais alto, muito mais dificuldade que se tem. Certo, só imaginando, né, as dificuldades de projetar tudo isso, dificuldades de ampliação do sistema, né? Então, a gente já passa nas aulas, uma residência, um prédio pequeno, imagina
especificado para 30, 40, 50 andares. Muito bem. E tem um ponto específico, mais relacionado com a engenharia civil, que é relacionado às fundações, né? Existe diferença nas fundações desses grandes prédios para prédios tradicionais? Sim, bastante. Veja, deixar um prédio de pé, né? A gente trabalha bastante com a parte estrutural, não desses super arranha-céus que tem aí no caso, que normalmente são feitos fora do país, no caso, mas deixar o prédio de pé não é tão difícil. Agora, você permitir que ele fique dentro dos parâmetros, né, para que as pessoas que estão ali dentro não se sintam desconfortáveis por movimentação normal da estrutura, é a parte difícil, né? E, evidentemente, para segurar tudo isso, né, especialmente efeito de evento é muito forte para prédios altos, mas não só efeito de Valdo, como desprendimento de vórtice, enfim, né, tem muita coisa, no caso, que tem que ser analisada, mas as fundações são essenciais, né? Se não tiver uma boa fundação, não resolve nada, né? Então, existem as estacas normais, né? Por exemplo, o Balneário Camboriú já não se faz mais estaca, bate-estaca, né? Estaca seja metálica ou seja de concreto pré-moldada já há muito tempo, né? Por várias questões de vibração, por questão de barulho, enfim. Então, existem alguns tipos de estacas, né? Estaca hélice contínua, que é uma das mais usuais, no caso. Tem estaca escavada, tem estaca raiz, né? Em algumas situações, por grandes cargas, e às vezes você tem uma altura de solo que a parte de atrito lateral, digamos, uma estaca de hélice contínua, por exemplo, ou uma escavada, não consegue absorver, então você entra, né, com uma broca com diamante industrial, entra dentro da rocha, né, 2, 3, 4, 5 metros dentro de cada situação. Essas é uma estaca bem complicada de se fazer, porque ela é demorada, né? Então, evidentemente, é uma estaca muito cara. Tem empreendimentos que conseguem fazer 4 ou 5 estacas dessas por dia, né? Então, estende bastante tempo por relação a isso. Mas tem alguns locais que é possível você fazer até em cima de sapatas, dependendo de como que está esse terreno, em que altura que está o terreno de suporte, ou a rocha, no caso, né? E, evidentemente, né, as pessoas especialistas nessa área, no caso, eu cito, por exemplo, o Ricardo da Salles e Borg, né? O Ricardo é bastante amigo nosso, muito conhecedor dessa área, não só na região, aqui também como no Brasil e também fora. Tem algumas situações que você precisa, inclusive, ancorar, no caso, essas estacas em cima essa sapata na própria rocha. E quando você tem prédios muito altos, que as cargas são muito grandes, é muito comum você ter uma associação, né, onde vários pilares, no caso lá, que às vezes nem são apenas pilares, né, normalmente são pilares paredes, no caso, que eles todos estão juntos em cima de o que a gente chama de radier estaqueado, né, no caso. Então, é uma grande placa, vamos chamar assim, no caso lá, altura de 2,5 metros, 3 metros, 4 metros, chegou a 5 metros de altura, aonde você equaliza todos eles, né, e tem, então, as estacas na parte inferior, né? Esse é um dos modelos mais usuais, especialmente para prédios altos. Aí, o tipo de fundação que você vai vai se colocar, pode ser desde uma estaca hélice contínua, como pode ser uma estaca raiz, como pode ser uma estaca escavada, né? E como algumas localidades, aqui não é tão comum, mas estacas chamadas barretes, né? Que é uma estaca muito interessante, elas têm um formato retangular, né? Que também suporta grandes cargas, então também é um tipo de fundação bastante usado em edifícios com uma carga bastante grande. Muito interessante, é um resumo aí, né, tanto a parte de geotecnia como fundações e obras de terra, né, que a gente tem mais relacionado à engenharia civil, mas a arquitetura também tem. O professor Celso, que é o professor dessa área, também está nos assistindo nesse momento. E com certeza é o primeiro ponto a se preocupar aí no projeto de edifícios altos, né? O professor falou bastante sobre carga de vento, que é uma grande preocupação, né? A gente até teve uma palestra uma vez com a FG, fazem aqueles testes nos túneis de vento também, além das modelagens. Então, tem sempre essa polêmica do prédio
balançar um pouco a questão do vento para não, né, ter sua estrutura rompida. Não sei depois se vocês quiserem comentar um pouquinho a respeito. Mas antes disso, eu gostaria de continuar uma pergunta relacionada agora ao concreto, né? Tem diferenças nas características do concreto para a estrutura desses grandes empreendimentos? Tem bastante. É até interessante, né? Nós temos a nossa norma ali, que está em vigor, a 6118, ali desde 2001, né? E eu recordo que quando eu tinha me formado, no caso, lá em 87 até 90, por aí no caso, era comum você ter o FCK, que dizia FCK 150, né? 150 quilos por metro quadrado, ou 15 MPa no caso. E, assim, as empresas chique, digamos assim, elas usavam o FCK 180, ou seja, 18 megapascal. Isso foi ontem, né? Isso faz 30, 40 anos atrás, não faz muito tempo no caso, né? Falava-se em comprimento de 1,5 cm, né? Hoje, se você pegar a nossa norma, concreto, para ser concreto armado, tem que estar acima do FCK 25, no caso, né? Então, é muito comum você você precisar de FCK 30, 35, 40, 50, às vezes até mais, no caso de resistência, para que ele atenda às características, no caso das edificações. Só que não é só o FCK. Nós temos um ponto extremamente importante, que é o módulo de elasticidade, né? E para você ter um módulo de elasticidade, quer dizer, uma pessoa especialista nessa área que eu gosto muito é o professor Prudêncio, lá da Federal de Santa Catarina, conhece tudo sobre concreto no caso, mas para você ter um bom módulo de elasticidade, né? Ou seja, você ter poucas deformações, que é isso que ele faz, né? Se a gente lembrar da fórmula, embaixo da fórmula tem o E vezes I, né? O módulo de elasticidade vezes a inércia. Então, quanto maior a inércia ou quanto maior o módulo de elasticidade, menor as minhas deformações. E isso você consegue com agregados graúdos, né? Então, por exemplo, nossa região aqui do litoral, enfim, nós trabalhamos com granito. Mas se você vai lá, por exemplo, para o oeste do estado, lá tem basalto, que é uma rocha muito mais resistente, mas resistente não, mas consegue ter um módulo muito maior, né? Só que tem algumas dificuldades, porque trazer um agregado graúdo lá de São Miguel do Oeste, Chapecó, para a região litorânea, tem um custo muito alto, né? Então, precisa-se buscar, em cima desses materiais que estão aqui na nossa região, e que consiga atender, né, as deformações que são exigidas dos projetos, né? E um outro ponto muito importante é que quando você tem FCK acima de 50, no caso, né, ou seja, 500 quilos por metro quadrado, quando especialmente tem adição de sílica, no caso, para você conseguir essa resistência, significa que você tem um módulo de água-cimento, um fator água-cimento muito baixo. Esses concretos em situação de fogo, eles podem ser explosivos, ou seja, se eu tenho fogo, né? Lembrando que temperatura de incêndio de prédio, no caso, é entre 700 e 1.200 graus, aproximadamente, né? Então, se eu tiver fogo nessa estrutura, ele pode se romper, pode soltar pedaços, no caso, né? Então, em algumas situações, para FCKs acima de 50 e que tem a adição de sílica, no caso lá, é extremamente importante fazer ensaios laboratoriais, fazer ensaios de tal forma que você vai poder verificar se ele tem perigo, no caso de ser explosivo em situação de incêndio. E se caso for, ele precisa ter proteção passiva, né? Como se ele fosse lá, ou digamos, né, o normal, o concreto proteger o aço, né, para que a temperatura no aço, né, IBR 15.200, não ultrapasse em torno de 540 graus, onde o aço perde a ductilidade, ou seja, ele fica molenga, no caso. Então, o concreto suporta, né, esse tempo, né, que a gente chama de tempo requerido de resistência ao fogo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no caso. E em caso de ter concretos de altíssima resistência e com adição de sílica, em algumas situações, você precisa fazer um revestimento nele para proteger o concreto, para ele, por sua vez, proteger a ferragem que está ali dentro. Uma coisa bastante dinâmica e bem extremamente importante, né? Aproveitando um pouco o gancho a respeito de fundações, no caso. Sim. Depois até isso pode virar um gancho para o professor César também, e para a própria Bruna.
ou seja, tudo que está interligado, não tem jeito, né? Não posso pensar em deixar só meu prédio de pé, eu tenho que levar energia, eu tenho que levar água, eu tenho que dar condições para as pessoas poderem morar na edificação. Uma questão muito importante é o elevador, né? O elevador ele tem que entrar já no começo dessas obras grandes, porque ele trabalha com velocidades muito altas, né? A conta de padeiro, né? Eu gosto dessa expressão, conta de padeiro é uma conta que você faz de forma bruta, digamos assim, mas você tem uma ideia do todo, né? Então, o pessoal, eles comentam normalmente que, eu vou subir o prédio em 1 minuto, né? Então, pega lá, eu tenho um prédio lá com 200 metros de altura, eu vou calcular para que em 200 metros eu percorra durante 1 minuto, né? Uma conta legal de se fazer, não se erra muito fazendo isso. Só que quando você tem elevadores aí na ordem de 3, 4, 5 metros por segundo, no caso, você imagina, isso funciona como um êmbolo, né? Como uma seringa que você puxa e você empurra. Então, eu tenho um chamado efeito pistão, né? A hora que essa massa, né, que é a cabine, sobe e desce, ocorre um deslocamento de ar muito grande, né? Se está subindo, ocorre a sucção na parte inferior e está empurrando esse ar, no caso, para cima, na parte superior. Se eu estou descendo, ao contrário, eu vou succionar o ar na parte superior e quero expelir esse ar na parte inferior. Então, eu tenho lá um fluxo de ar muito grande, né? E isso tem que ser levado muito em consideração, porque em algumas situações, às vezes você consegue aumentar o tamanho da tua caixa, de tal que por volta dessa caixa de corrida, que é a cabine que você está, pode circular o ar de forma mais ou menos legal, mas tem que tomar cuidado porque, dependendo disso, pode começar a arrancar portas do elevador, né? Pode fazer ruídos que as pessoas se assustem com relação a isso. Então, em muitas situações, você tem que ter dutos na parte inferior, na parte superior, para admissão de ar e suprimento, né? Entra e sai o ar, às vezes no meio do prédio. Então, é muito importante, logo no começo, quando está se analisando o projeto, no caso, em função da sua altura, verificar esse ponto. E uma outra questão muito, muito importante é o seguinte, postos de elevadores, né, que é a parte inferior do posto, né? Para um prédio lá de 10, 15 andares, no caso, tem um posto de elevador de 1,60 m, 1,80 m, que é normal no caso. Agora, quando os prédios começam a ficar muito altos, eu tenho posto de 3 metros, 4 metros, 5 metros, 7 metros. Então, você imagine, 2 andares só para o posto de elevador. Aí você tem que pensar o seguinte, eu estou dentro daquele radieiro estaqueado, né? O prédio inteiro, né, basicamente vai a torre, né, em cima de uma grande placa que está apoiada em cima das estacas, e em cima disso tem o elevador, o poço, né? Então, em algumas situações, acabam criando-se o subsolo, às vezes subsolo 2, justamente por isso. Você vai ter que escavar, jogar esse bloco lá para baixo. Em algumas situações, você consegue, dentro do próprio bloco, embutir uma parte desse poço elevador, no caso, mas é uma questão que você tem que levar em consideração, porque eu já vou pegar as minhas estacas e, de repente, eu vou descer 5 metros, 6, 7 metros, no caso, mais 2, 3, 4 metros de altura do meu radier, quer dizer, eu vou lá com a minha estaca lá 10 metros, às vezes, abaixo do meu nível da rua. Então, preciso pensar nessas possibilidades, né? E aí, se você fala, por exemplo, em local como Balneário Camboriú, Itapema, enfim, praia, cava 1 metro, você já tem água do lençol freático, né? Então, toda essa água também tem que ser esgotada para você poder trabalhar. Então, a engenharia é uma coisa maravilhosa, né? Você começa a falar, não para mais. Mas, enfim. Nossa, estou aqui fazendo várias anotações, um grande aprendizado, imagina, tantos anos de experiência, lembrando as histórias e as dificuldades, né? Essa questão do elevador é uma coisa que a gente não imagina, da dificuldade que é, né? O cálculo, porque você ficar muito tempo no elevador, é até algo de propaganda que o pessoal faz para vender os prédios, né? O tempo do elevador. Falando sobre o FCK, né? A gente tem um laboratório aqui também que faz o teste de resistência do concreto à compressão, então os alunos têm em sala de aula isso, e é obrigatório também você certificar a empresa que está fazendo, né, a sua concretagem, para ver qual que é o FCK, para ver a resistência. Então, toda essa importância de usar em prédios altos. Você falou sobre a questão da proteção também do aço, quando o revestimento, ferrugem. Então, uma coisa vai puxando a outra. A gente trabalha aqui, né, com as disciplinas de materiais de construção, construção civil, estruturas de concreto, teoria das estruturas. E, como o professor falou, está tudo relacionado, né? Não dá para deixar uma coisa independente da outra.
Agora, essa questão do elevador, muito curioso mesmo, bem interessante. O professor Marcelo tem uma pergunta. Boa tarde, professores. Quais as principais preocupações nos projetos de prevenção e combate a incêndio para esse tipo de obra? Primeiramente, boa noite, né? Que nem o Bruno já comentou, né? Por ser prédios muito altos, então a parte de evacuação no incêndio é uma preocupação muito grande, porque imagina, a pessoa está lá no pavimento 40, e ela pensa, meu Deus, vou ter que descer todas essas escadas, será que eu, né, não pode gerar pânico, né? Então a gente tem que garantir que o empreendimento tenha os requisitos de segurança para que a pessoa consiga sair de segurança, né, do seu apartamento, e também que o bombeiro consiga acessar o prédio para poder fazer o combate. Então, todos os sistemas que são previstos conforme o prédio, né, vai aumentando a altura, são justamente para garantir essa segurança a mais, tanto dos moradores, do bombeiro e do patrimônio mesmo, né, para ele resistir a todos os impactos do incêndio. Posso dar uma complementada, Bruno? Pode, claro. Aproveitar o gancho aqui. A gente estava falando um pouco de estrutura, né? E eu falo sempre que o mais apaixonante nessa nossa área de engenharia é que depois que o Elon Musk deu ré no foguete, nada mais é impossível, né? Então, a gente vive com criatividade e com técnica, né? Buscar meios de mitigar os problemas, né? Então, isso que a Bruna falou é justamente isso. Como é que a gente vai fazer para a pessoa sair em segurança? Né? E uma das coisas que está ligada a essa questão da estrutura é a questão do para-raio, né? Porque a gente usa para as descargas atmosféricas, não há dúvida de que esses grandes arranha-céus serão um alvo predileto dessas descargas atmosféricas. E aí a gente usa a própria estrutura, por dentro da estrutura a gente desce com rebars, né? Que vão fazer a condução das descargas elétricas até o solo, né? Para evitar problemas tanto na edificação quanto para dar segurança para as pessoas que estão dentro dessa edificação, né? Então se usa o que a gente chama de para-raio estrutural, que a norma já prevê, mas uma coisa bem interessante de chamar a atenção é que é preciso cuidar, porque quando você está embutindo um sistema dentro do projeto estrutural, né? Você não pode correr o risco de atingir esse projeto e gerar um problema permanente, né? Então, uma coisa que é muito importante é tomar cuidado com o tipo de material que você coloca dentro, porque não é possível colocar o cobre em contato com o aço, né? Porque ele corrói o aço por acoplamento galvânico, né? Um efeito pilha de transfusão de elétrons de um material para o outro, que vai fazer com que, com o passar do tempo, a oxidação causa a degradação do material, e isso gera uma patologia importante numa edificação, né, que é a estrutura, principalmente numa edificação alta. Então, eu queria fazer essa contribuição. Não, o problema é que começa a falar um no caso, aí já o outro vai querer falar, e vai ser assim a noite inteira. Duas coisas interessantes com relação a isso que o César acabou de falar, que a Bruna começou, né? Imagino que vocês devem ter visto quando caiu aquele raio, né? Raio pode cair ou subir, né? Ele pode vir de cima para baixo, para cima, né? Quando caiu aquele raio no edifício One Tower, no caso lá, e que eu recebi aquele filme lá, eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui agora, né? Aí eu falei assim, calma, o projeto foi feito pela França, então tá seguro, né? Mas ficamos todo mundo, opa, o que aconteceu aqui no caso? Ele realmente, ele deu um prejuízo lá, acho que foi R$175, foi uma pequena antena lá em cima, lá que talvez não estava aterrada, que queimou, né? Mas foi só isso, o restante tudo funcionou muito bem. E depois, agora recentemente, caiu um outro raio no edifício Infinity Coast, né? Aí a gente já estava escolado no caso, disse, não tem mais problema nenhum. Foi no domingo, né? E aí a gente começou a olhar as postagens na internet, foi interessante, né? Porque disse, beleza, está funcionando super bem no caso lá. E foi engraçado porque uma pessoa colocou lá um comentário, né? Que falou assim, puxa, que bom que vocês avisaram que caiu um raio aqui no prédio, porque eu estou aqui e nem a luz caiu, né? Então é interessante isso que o César falou. Estando bem dimensionado, o sistema funciona muito bem. E uma outra coisa, pegando o gancho aqui da Bruna,
ela falou assim na parte de evacuação, né? E significa, então, o seguinte, você tem uma... Ela falou, perfeito, eu só vou emendar para ilustrar. Ela falou tripé, no caso lá, de proteção das pessoas, o bombeiro poder entrar e salvar as pessoas, e proteção do patrimônio, né? Então, são um tripé bastante importante que você tem que pensar no projeto preventivo de incêndio. Mas significa o seguinte, em prédios altos, significa que você vai passar pelo fogo. Né? Imagine, eu tenho um prédio de 40 andares, começa a pegar fogo no 15º pavimento. Né? Existe um fenômeno chamado flashover, e isso é interessante, porque se você pegar 20, 30 anos atrás, as coisas demoravam mais para queimar. O flashover levava lá 5 minutos para ocorrer. Hoje, com a grande quantidade de materiais que são super inflamáveis, no caso, o flashover diminuiu. Acontece em 3 minutos, aproximadamente. Né? Então, você imagina, o cara está lá em cima no 40º andar. Né? Eu acho que depois o César vai falar sobre a parte de alarme de incêndio, né? Essa daqui é um item importante, da confiabilidade. Né? Então, assim, lá no 40 andares, para alarme de incêndio, até a pessoa sair da inércia, imaginar que tem que sair do prédio, né? E começa a descer, passou 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, aconteceu o flashover, aconteceu lá um incêndio generalizado em algum imóvel. Ele tem que descer, então, na escada de forma segura, ou seja, a escada tem que estar limpa de ar, não pode ter fumaça, no caso, e a estrutura, no caso, a compartimentação, que seja paredes, que seja concreto, que seja alvenaria, ou até drywall, no caso específico para incêndio, tem que dar suporte para que essas pessoas desçam de forma segura, no caso, e garanta ali 2 horas, 3 horas, 4 horas, no caso, que pode estar pegando fogo, né? Lembrando, temperatura ali, algo em torno de 1000 graus, 1200 graus, sem que as pessoas que estão ali dentro, no caso, sofram. Né? Então, esse é um ponto muito importante, no caso, que acaba ligando toda a parte da infraestrutura da edificação. Nossa, essa preocupação realmente com a segurança das pessoas, patrimônio, né? Esse tempo de evacuação, toda essa preocupação do projeto estar perfeito, pensando em todas as possibilidades, né? Na engenharia, eu sempre brinco assim, quem tem um, não tem nenhum. A gente sempre tem que ter backup, opções, se uma não funcionar, o que vai acontecer e solucionar os problemas pensando, né, em situações que a gente nunca quer que aconteça, mas que se acontecer, as pessoas têm que estar a salvo. Então, bem interessante quando vocês vão falando, a gente vai lembrando de situações e casos, e agora ficou tudo mais inflamável, igual o professor Bruno falou, e é uma preocupação em tanto. Sobre a questão de preventivo, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre as escadas utilizadas? Então, a norma aqui do Bombeiro de Santa Catarina, ela dá algumas opções de escada que você pode usar conforme a altura do prédio, né? Então, quanto mais alto, mais rigoroso é o grau de segurança dessa escada, né? Então, a gente começa com a escada comum, que ela, basicamente, ela não tem nenhum... Ela tem só ter que a estrutura dela tem uma certa resistência, mas ela não precisa ter uma ventilação específica, nem porta, nem parede corta-fogo. Então, aí, aumentando um pouco a altura ali, acima de 12 metros, né? Para prédios residenciais, no caso. A gente tem a escada protegida, que dela já tem uma ventilação no corpo da escada, então ela pode ser tanto um duto de saída de fumaça, que daí lá no topo do prédio tem um terminal que vai fazer com que essa fumaça saia, como também pode ser se a escada for voltada para a fachada, assim, né, consegue fazer uma abertura na própria fachada, que daí por ali sairia, eventualmente, se a fumaça entrasse dentro da escada. Então, aumentando um pouquinho o prédio, né, a norma exige uma escada enclausurada, que daí, a partir daí, eu tenho o duto, mas eu preciso de uma anticâmara. O que é essa anticâmara? É uma sala antes da escada para que a pessoa entrou, ter uma antessala para não chegar fumaça dentro da escada. Então, dá tempo de, tipo, entrou um pouquinho de fumaça, mas eu fechei outra porta, entrei na outra, então ela não chega a entrar no corpo da escada, que é onde todo mundo vai descer, né? Então, para realmente evitar que contamine todo esse corpo da escada com a fumaça, que é o principal causador da morte, né, nos incêndios, né, pela inalação da fumaça. Então, aí, a partir ali, entre 30 e 75 metros, a gente começa a ter a escada com a anticâmara também, mas com 2 dutos. Então, eu tenho um duto para introduzir esse ar e um para sair. Todos esses
essas escadas que eu falei até agora, é tudo de forma natural, né? São dutos que são dimensionados conforme eu vou crescendo, ele vai crescendo o duto, mas não tem nenhum sistema mecânico que faz com que esse ar entre ou, enfim, seja puxado. Então, para esses prédios bem altos que a gente faz aqui, normalmente, na verdade, a norma exige que seja uma escada à prova de fumaça. E na maioria dos casos, a gente adota a escada pressurizada. Que o que é essa escada? Ela também tem uma anticâmara, ela tem um duto também. E o como ela funciona, né? Você tem um ventilador, que normalmente ele fica mais embaixo do prédio, né? Porque eu preciso captar esse ar limpo numa região que não tenha tanta chance de eu captar fumaça. Então, o bombeiro tem o entendimento que, mais na região térrea, né, o fogo que acontecer acima, a fumaça sobe. Então, no térreo ou no pavimento acima, a probabilidade é menor, né, de ter menos pavimentos para que essa fumaça avance nessa região onde eu vou tomar esse ar. Então, tem alguns afastamentos que a norma pede para a gente respeitar, justamente para evitar que pegue um ar que não seja limpo. Então, o ventilador, ele pega esse ar limpo, ele introduz através de um duto para dentro da escada e para dentro da anticâmara. E o que esse ar pressurizado dentro da escada faz? Faz com que a fumaça que estiver do lado de fora, ela não consiga entrar. Quando alguém abrir a porta, como a pressão dentro da escada vai estar positiva, a fumaça, digamos assim, não vai ter força para entrar dentro do corpo da escada. Então, a pessoa entra em segurança dentro da escada, percorre, né, desce tudo, e aí ela está garantindo a proteção, né, nesse sentido da ventilação. Além de também ter parede corta-fogo, porta-corta-fogo, né? Que nas outras escadas também tem, né? Só que o grau de proteção dessa é um pouco maior. E além dessa questão da escada pressurizada, a norma do bombeiro ela também exige que quando eu uso essa escada, eu tenha dutos na parte da circulação antes da escada, em que a norma diz que é o gradiente de pressão, basicamente. Então, normalmente, o que é? São 2 dutos na circulação, que ficam normalmente no extremo de cada ponta do corredor, né? Que a escada introduz o ar e nessa circulação o sistema é o inverso. Eu tenho um equipamento lá em cima que vai sugar essa fumaça. Então, eu tenho uma captação de ar lá embaixo também. Então, eu botei o equipamento aqui em cima, estou sugando. Então, eu capto o ar dali, venho no duto, ele varre aquela fumaça que eventualmente está naquela circulação e aí leva lá para cima do prédio e joga para fora. Então, eu estou no pavimento 30. O detector daquele pavimento viu, tá tendo fumaça aqui. Aciona o sistema, liga o equipamento lá em cima, puxa o ar lá de baixo, limpa aquele corredor, com a fumaça vai lá para cima. Basicamente é isso. Então, eu tenho um sistema bem completo, além da escada garante que a fumaça não entre, eu tenho mais um sistema antes que ainda prevê ainda mais, assim, é um complemento do outro. Então, para esses projetos, é tudo muito pensadinho para realmente as pessoas conseguirem sair e o bombeiro também fazer o combate em segurança, né, para não ter o perigo na fumaça. Muito interessante, Bruna, bem detalhado, né? Obrigada pelas explicações. A gente está tendo uma conversa e, ao mesmo tempo, aula com vocês, né? Essa questão da pressurização para não propagar a fumaça. Muito interessante, a gente está com os professores assistindo também, o professor Rafael, que é nosso professor de preventivo de incêndio, o professor Pedro, nosso professor de instalações hidrossanitárias. E temos uma pergunta no YouTube do professor Anderson, que ele é engenheiro civil e arquiteto e urbanista, né? E ele trabalhou com projetos, o professor Anderson Bus, ele trabalhou em alguns projetos com a Fransman Engenharia no início dos anos 2000. Isso revela um pouquinho a idade, né? Então a gente vai deixar para lá. Ele falou assim, fazíamos os projetos arquitetônicos para a então construtora Nova Trento em Blumenau, porque ele também estudou em Blumenau. E ele gostaria, então, de ouvir qual que é a principal evolução que tivemos nas ferramentas de projetos e simulações na área de projetos de engenharia. Então, a gente já falou estrutural, né? Falamos de fundações, do preventivo. A gente pode fazer um parênteses e falar um pouquinho das ferramentas nesses 30 anos, né? Como é que foi um pouquinho a evolução que a Fransman Engenharia passou nas ferramentas computacionais de projetos? Olha, bom, a gente era feliz e não sabia, né? Porque a gente achava que quando trabalhava lá no vegetal, que era ruim de você apagar, né, com a gilete, enfim, no caso era complicado, né? Aí veio
AutoCAD, né, que foi uma revolução, agora vem o BIM, que veio para salvar. Mentira, né? O BIM não veio para salvar ninguém, pelo contrário. Hoje você tem que detalhar a posição que fica o parafuso no caso, né? Então, assim, cada vez os logs vão aumentando cada vez mais. E isso é uma coisa que é impressionante, né? Cada vez a exigência é maior, mas não tem volta, né? Eu não sei se a pergunta foi nisso, depois o César pode complementar um pouco, mas quando for falar de simulações, existe, né, especialmente na nova norma de saída de emergência, a 97, a hora que ela estiver publicada, no caso, a nova versão, né? Lembrando que ela é de 2001, ela vai falar bastante sobre a parte de simulação, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, imagine, um exemplo, por exemplo, eu tenho um shopping, né? Esse shopping precisa lá de, sei lá, 8 escadas, né? Mas eu posso colocar a população virtual, no caso, ali dentro, e posso fazer uma simulação em caso de incêndio, provocar um incêndio virtual dentro do computador, né? Através de softwares específicos para isso, no caso, e verificar como que é o comportamento das pessoas, no caso, e chegar na conclusão de, olha, não precisa de 8 escadas, talvez 6 resolvam, né? Em algumas outras situações, por exemplo, preciso lá de um tempo requerido de resistência ao fogo de 3 horas, 4 horas. Por simulação numérica, a gente pode chegar à conclusão de que não, 2 horas é suficiente, porque o fogo que pode provocar ali no caso não vai ser maior do que as 2 horas, né, que o fogo termina quando acaba o combustível, né? Então, assim, nós, em Santa Catarina, nós ainda não temos bem claro essa questão, né? São coisas que o próprio mercado vai trazendo, né? Essas ferramentas, no caso, novas, mas ela é muito interessante. Por exemplo, na estrutura, se usa muito isso, né? Que são os próprios efeitos de eventos virtuais, né? Existem softwares específicos que você coloca no seu prédio, coloca todas as condições, e virtualmente você vai verificar como que o prédio se comporta, né? Em vez de fazer talvez um plano de evento. Claro que existem restrições para isso no caso, né? Mas veja, carro de Fórmula 1 funciona assim, lançar um foguete funciona assim, estourar uma bomba atômica funciona assim. É muito fácil você explodir uma bomba atômica dentro do computador, né? Fazer simulação. Ninguém vai testar como é que ela vai arrasar a população, e enfim, né? Então, existe essa simulação computacional, no caso, né? São supercomputadores. Eu lembro quando eu fiz mestrado na FURB, o meu ensaio era justamente isso, né? A gente tinha um tanque que eu ia encher ele de água, no caso, virtualmente. Ficava 2 meses para encher aquele tanque, no caso lá, né? Então, é muito procedimento para fazer essas coisas. César, fala um pouquinho da parte do BIM, de repente, ali. Sim. Bom, o professor Bruno que falou um saudosismo de um período em que a gente projetava no 2D, né? E a quantidade de documentação que se gerava naquela época é muito menor do que hoje. Esse é o motivo pelo qual, né, ele se referiu aos formatos de projeto hoje. Mas, esclarecendo, o BIM ele é uma construção virtual. Então, o que mudou hoje na forma de projetar? É que a gente constrói o prédio dentro do computador antes de construir na obra. Isso é super importante, mas ele trouxe para os escritórios a necessidade de, não só para o nosso, porque quando você está projetando a sua especialidade, dificilmente tem alguém que tem mais aptidão do que você sobre aquela disciplina, né? A questão maior é que você precisa compatibilizar a sua disciplina com outras disciplinas. Então, eu entendo de elétrica, mas eu não sou da área de climatização, por exemplo. Eu preciso de um outro profissional de climatização junto. Então, acabou que todo esse processo culminou na necessidade de você criar profissionais habilitados para a compatibilização dos projetos. E é um profissional, de certa forma, com uma multidisciplinaridade em termos de formação, mas com capacidade para avaliar a obra, como o engenheiro de obra o faz, né? Então, antigamente a gente mandava o projeto em 2D e, eventualmente, conflitava entre disciplinas. Só que esse conflito acabava sendo resolvido em obra e, às vezes, há um custo elevado. Então, o que o BIM trouxe para as empresas
foi a oportunidade de reduzir o custo da obra, obviamente que trazendo esse custo para dentro da etapa de projetos, né? E isso fez com que a engenharia fosse mais assertiva. Então, né, a gente não tem ainda, no âmbito da construção civil, algo tão industrializado como, por exemplo, a indústria de veículos, né? Que o cara sabe exatamente o parafuso que vai, onde é que vai, inclusive tem o part number, se der problema naquele parafuso, para mandar fazer um recall, né? Por quê? Porque a construção civil ela ainda é um pouco artesanal, por mais que venha melhorando os materiais e mudando vários aspectos, buscando essa linha da industrialização para trazer qualidade, mas é também a redução de desperdícios, porque isso é o único caminho que as empresas podem fazer para continuar competitivas no mercado. Então, esse é o nosso cenário, e em cima disso, para o pessoal que é aluno, está todo mundo pendurado aí na live, tem inúmeras oportunidades de se qualificar para alçar a esse mercado dentro da linha de projeto. Nossa, bem importante essas observações sobre a compatibilização de projetos. Até o professor Marcelo é o nosso professor de BIM, de Revit. A gente também trabalha aqui na Unifeb com a AutoQI, e para usar a QI Builder, que tem instalações elétricas, preventivo, hidrossanitário. Trabalhamos um pouco com Revit também. E claro que demora um tempo para o pessoal utilizar, não é tão simples assim, mas com certeza é muito mais assertivo, como o professor César falou, para você prever aí as incompatibilidades antes de acontecerem na obra, né? E isso também economiza custos. Sobre a industrialização, até o nosso tema desse ano, que é a industrialização da construção, né? Os alunos vão fazer um projeto de uma construção modular usando painéis do sistema construtivo modular da Fischer, que são painéis em aço, e a gente fez a visita técnica na fábrica deles, né, já passando para a engenharia mecânica, né, tudo, cada milímetro no seu lugar, o que é um pouquinho diferente da engenharia civil, mas o futuro aí de algumas construções vai ser a industrialização, né. Eu não sei se vocês gostariam de falar de alguns softwares que vocês utilizam. A gente utiliza na elétrica o QI Builder, que você falou, e o Revit também. E aí a gente acaba utilizando alguns aplicativos para favorecer a compatibilização, alguns aplicativos gratuitos ligados a trabalhar com o arquivo formato IFC, né? Que é um formato universal dos modelos, né? Para fazer como é que chama? Federar os modelos, né? Que é uma expressão usada quando a gente coloca todos eles juntos, né, de vários fornecedores diferentes. Então, independente de qual ferramenta você usar, você consegue exportar o teu documento em IFC, e aí, com isso, qualquer outro profissional consegue importar esse documento e levar em consideração nas suas definições, né? Perfeito, até a gente trabalha o pessoal da arquitetura, né, faz, obviamente, os projetos arquitetônicos, é um pouco mais criativo, né, a gente trabalha em conjunto, arquitetura e urbanismo e engenharia civil, justamente para um aprender com o outro. Então, essa semana eles têm os desafios de fazer os projetos complementares de instalações em cima do projeto arquitetônico que o pessoal da arquitetura desenvolveu. Então, a gente já, né, coloca eles em teste para ver sobre a compatibilização. Cada um está fazendo um projeto, como é que eles vão conciliar isso tudo, né? Então, a gente tenta trabalhar, claro que com residências bem menores, mas atuamos nessa área aqui, trazendo isso para os acadêmicos. Então, falando em prédios altos, né? Empreendimentos que têm mais de 100 metros de altura, precisa de algum sistema diferenciado? Eu vou falar um pouquinho da parte do incêndio, aí se depois o pessoal quiser falar dos outros sistemas, mas para a parte do preventivo, a partir de 100 metros de altura, a norma já exige que tenha 2 escadas. Então, todo aquele sistema ali da escada pressurizada teria que ter 2 escadas dessa para poder atender o requisito, porque o prédio passou de 100 metros. Então, só que a norma, ela ainda assim, ajuda no sentido que ela dá uma forma de substituir uma escada por outro sistema. Então, para prédios até 150 metros, eu posso substituir essa segunda escada ou por redutos resistentes ao fogo ou por um elevador de emergência adicional. Então, aí cabe à arquitetura avaliar, né,
condiz melhor com a proposta, botar um reduto resistente a fogo ali ou prever um elevador que vai atender todos os pavimentos, né? Aí, em prédios que, no caso de 150, 250, tem que ter o reduto a cada 75 metros, se tiver até 2 apartamentos, e se tiver até 4, tem que ter os dois. Então, tem que ter o reduto e também o elevador de emergência adicional. E aí, acima de 250, é uma análise um pouco mais específica, que o Corpo de Bombeiros se envolve mais em tomar, em orientar, no caso, no sentido de que deve ou não ser previsto no projeto, né? Certo, mas o que é esse reduto? Então, o reduto, ele é um ambiente que ele é todo protegido contra o fogo. Então, ele é todo revestido com paredes corta-fogo, ele tem que ter 4 horas de resistência ao fogo. Nele tem previsto ventilação, né? Então, para ter uma renovação de ar, já que ele é todo fechado, ele não tem aberturas fora para renovar esse ar. Então, ele tem uma ventilação, que em a maioria dos casos, se tem pressurização, usa-se do próprio recurso da pressurização para também ventilar esse reduto. Lá dentro também tem bancos onde as pessoas podem sentar, tem kit de primeiros socorros, tem água potável. Então, basicamente para que ele serve? Né, prédios ali, 150 metros de altura. Imagina que a pessoa mora lá no último. Ela tem que descer todos esses 150 metros. Até a pessoa super atleta, né? Ela vai ficar cansada de descer tudo isso. Então, ela pode parar ali no pavimento intermediário e dar uma descansada num lugar que está protegido, que o incêndio não vai chegar nela. Descansa um pouco, ou eventualmente uma pessoa se machucou, ou tem alguma restrição de mobilidade, ela pode esperar o bombeiro ali para poder ser resgatada. Então, é um ambiente a mais onde a pessoa pode esperar, porque dentro da escada ela não poderia, porque atrapalharia o fluxo de quem realmente quer descer, né? Então, como se fosse um bunker, né? Todo protegido realmente para as pessoas poderem ficar em segurança. Podia falar uma questão que eu acho que é interessante, como a Bruna falou, de meios para mitigar o uso da segunda escada, que seria usar um elevador de emergência adicional, né? Às vezes é possível, do ponto de vista até econômico, o professor Bruno me corrija se eu estiver errado, mas usar esse elevador adicional no dia a dia da edificação é permitido do ponto de vista do cálculo de tráfego, né, de pessoas, né? Só que isso, imagina, como esse elevador, ele é um elevador de emergência, entenda que ele está dentro da antecâmara. Se ele está dentro da antecâmara, para o dia a dia, em tese, ele fica com um acesso um pouco dificultoso, né? A pessoa chegar com sacola, tem que abrir porta corta-fogo. Então, o que tem se usado nos sistemas de alarme de incêndio para favorecer esse uso? A gente utiliza para evitar até que as pessoas, justamente para quererem usar esse elevador de forma errada, botem um calço na porta de corta-fogo. Às vezes o pessoal cria uma pequena cunha, e bota debaixo da porta para manter ela aberta, para facilitar o seu dia a dia. E aí, ao fazer isso, ele estraga o sistema de pressurização dessa antecâmara, né? Então, para que isso não ocorra, a gente utiliza eletroímãs, onde o cliente, se ele quiser manter a porta aberta, ele vai facilmente fazer isso com aquele eletroímã. Só que aquele eletroímã, ele expele a porta, corta-fogo, no instante que o alarme de incêndio do prédio soar, né? Isso favorece, então, para que esse elevador fique também no dia a dia do prédio sendo utilizado, né? E aí o sistema de alarme de incêndio precisa fazer esse papel, então, e é super vital, né? Uma coisa que a gente não comentou aqui ainda, mas é super importante que você está com um prédio alto, né? As pessoas têm que ter a consciência de que o alarme de incêndio não pode ser um sistema qualquer, ele tem que ter confiabilidade, né? Porque imagina, se você mora num prédio desse e toda semana dá um alarme falso, parte de um certo ponto que você não acredita mais, né? E aí, quando tem um evento, a pessoa não sai, porque ela não perdeu a confiança naquele sistema. Então, é super importante os construtores levarem isso em consideração, porque a gente constrói não para 2, 3 anos, né? É para a vida. Aquele prédio vai ficar ali por décadas e décadas, né? Por tempo indeterminado, que a gente fala. Então, tem que usar produtos adequados para isso, né? O César nos fez lembrar uma coisa super importante,
que é, você imagine você colocar um elevador, que em muitos casos aí custa 300, 400, 500, 1 milhão de reais no caso, para só emergência. Queira Deus que nunca seja utilizado aquele elevador como emergência, né? Mas ele estando dentro de uma antecâmara, com a porta da antecâmara, acesso à escada fechada, vai acontecer exatamente o que ele falou, né? Então, você, se tiver uma porta fechada, não é permitido você usar aquele elevador ali no cálculo de tráfego das pessoas no caso. No entanto, você deixando essa porta aberta, né, clima no caso, você vai passar apenas por uma passagem. Nesse caso, é possível que você utilize aquele elevador como sendo um elevador de serviço. E quando houver necessidade, o sistema de eletroímã, no caso, solta a porta e vira uma antecâmara de verdade. Então, é muito interessante. A gente às vezes pensa assim, o bombeiro está colocando coisa a mais, não sei o quê. Não, é só você pensar como que as coisas funcionam, você consegue tirar partido disso. Nossa, bem interessante mesmo o projeto e toda essa engenharia por volta disso, né? Bem interessante. E sobre os alarmes de incêndio, para não ficar disparando e ficar em descredibilidade, eu não sei se tem alguma coisa especial sobre alarme de incêndio. É muito importante você trabalhar com centrais mais avançadas, né, centrais algorítmicas, e que possam não só, digamos assim, soar quando tem uma fumaça. Vou dar um exemplo para você. Um detetor de fumaça, como é que ele funciona? Tem vários tipos, mas um tradicional ótico, que ele funciona? Eu tenho um feixe ali de luz, e a hora que a fumaça passa pelas cavernas ali do detetor, ele vai bloquear essa luz. E aí o emissor e o receptor vão ver que, opa, não estou mais enxergando a emissão. Então, é fumaça. Quando você troca uma central de alarme por uma central de alarme algorítmica, ela passa a avaliar de tempos em tempos esse dispositivo, e ela consegue, inclusive, avisar o usuário que o detetor está sujo, para orientar a manutenção, para que o alarme não venha a soar, né? Então, ela consegue fazer uma avaliação. Então, isso evita muito o alarme de forma involuntária, onde não tem um evento, né? Não tem fumaça, mas está dizendo que tem. Justamente, só que daí você tem que tirar, então, sistemas que não têm essa capacidade, né? E aí você começa a filtrar, porque o mercado ele se nivela realmente por preço, a gente sabe disso. Então, você precisa, com características técnicas, ir buscar produtos com fabricantes consolidados aí que têm essa habilidade, tá? Então, normalmente vai estar em centrais algorítmicas, né? Seria esses centrais algorítmicas, seria com alguma inteligência artificial para entender essa informação que está recebendo do sensor? Não necessariamente inteligência artificial, mas você imagina o seguinte, vamos pegar um caso prático, pega lá o Yacht House. O Yacht House lá tem mais de 3.000, acho que tem 3.500 pontos que são monitorados. Então, a ideia, imagina assim, você entrou no teu carro, a primeira coisa que você faz, vai ligar o carro, se você não colocar o cinto de segurança, vai ficar bipando, né? Se você não fechar a porta, vai ficar bipando. Ele vai fazer uma verificação se o teu airbag está funcionando, se o teu ABS está funcionando no caso. Ou seja, ele manda uma informação e pede uma resposta, né? A mesma coisa funciona no sistema que o César falou, o algoritmo. Ou seja, eu mando uma informação para aquele detector e pergunto se aquele detector lá está funcionando. Se está funcionando, tudo bem. Aí você imagina assim, eu tenho lá 3.000 pontos para verificar. Vai verificar um por um? Então, você, em centrais apropriadas, no caso, você tem um relatório, esse relatório é imexível, digamos assim, e você vai poder fazer uma verificação se tudo está funcionando, né? Então, essa é a ideia. Você é o cérebro de tudo, no caso, né? Perfeito. Então, é uma questão mais de monitoramento, né? Em tempos, faz a pergunta e tem a resposta do sensor. Sem dúvida. E você consegue, com algumas centrais inteligentes, digamos assim, você consegue, por exemplo, eu quero fazer lá um sistema para verificar se eu tenho vazamento de gás. Eu posso colocar lá, eu tenho uma saída, eu posso recolher aquela saída, detectou aquele alarme no caso, vai dizer que tem um alarme lá de gás lá no andar tal, né? Eu posso monitorar se a minha porta está fechada. Eu posso monitorar se meu gerador tem combustível. Eu posso monitorar o que você quiser, né? Então, é importante, a Bruna falou ali da desenfumagem, da área de gradiente de pressão, que eu tenho que abrir janelas, fechar janelas no caso.
tudo a central, se ela for apropriada, pode fazer funcionar. Eu gosto muito de uma conversa do Rui Ott, né? O Rui, ele é um amigão nosso ali, professor, também conhece muito da parte do alarme de incêndio. Ele sempre fala o seguinte: olha, se você precisa de um caminhão, pega um caminhão. Você não pode pegar 10 saveiras, vou colocar uma saveira atrás da outra. Não é possível, né? Então, é importante a escolha do equipamento adequado para isso. Muito bem, até tivemos uma pergunta de uma aluna da arquitetura, que ela trabalha hoje numa empresa têxtil, e na tecelagem, quando é verão, fica muito quente as máquinas, e com as máquinas em funcionamento, pior ainda, tanto que dispara o alarme de incêndio. Ela pergunta se tem algum mais potente, ou seria um de mais qualidade. É exatamente isso que eu me referi. Se eles mudarem a central de alarme deles para uma central algorítmica, o detetor de temperatura, ele vai funcionar não pela temperatura instantânea, ele vai funcionar pela derivada da temperatura, quer dizer, a elevação de uma temperatura constante, calma, de acordo com o processo industrial ou até com o clima do dia, é uma coisa. Agora, quando eu tenho um incêndio, eu tenho uma derivada muito maior, né? Que é a taxa de variação daquela temperatura. E isso é que vai provocar o alarme de incêndio. Então, os sistemas são muito mais inteligentes, muito mais propícios para isso. Então, é provável que na empresa dela estejam usando um sistema que não é bem adequado para a situação que eles têm lá disponível, né? No ambiente. Exatamente. E tem algumas situações que detector pontual não serve. Por exemplo, vou colocar o detector pontual numa garagem. Não vai funcionar, porque você tem fuligem, você tem movimentação, você tem os gases efeitos da combustão do carro. Esse sistema aí vai viver sujo, vai viver incomodando, né? Então, ali você tem que utilizar, por exemplo, outros sistemas, né? Como, por exemplo, o sistema de linear de temperatura, né? Então, enfim, cada situação tem que ser avaliada por um profissional competente para poder dizer, olha, isso aqui funciona bem ou não funciona bem. Para cada dia. Então, vai ter que trocar, provavelmente, né? Agora, passando para a questão da elétrica, né? Se a gente não tiver energia elétrica, nada funciona? O que continua funcionando? Gostaria que vocês falassem um pouquinho do sistema elétrico dos prédios. Então, a gente costuma dividir o sistema elétrico de uma edificação em duas grandes necessidades do ponto de vista elétrico. Tem o que a gente chama de uso coletivo, né? E tem o uso comum, que é o condominial, né? O que é o uso coletivo? É o atendimento da concessionária diretamente aos consumidores que estão ali naquele compartilhamento de estrutura, né? Então, são os apartamentos, eventualmente algumas áreas comerciais. É o mais comum em edificações residenciais, né? Ter eventualmente até alguma área comercial. Então, cada unidade dessa vai ter sua conta de energia junto com a concessionária e vai se tornar um cliente da concessionária. Então, para isso, você precisa, como esse é um cliente da concessionária, toda a distribuição de energia precisa ocorrer de acordo com as normas da concessionária, né? Então, para grandes edificações, a concessionária, para atendimento ao uso coletivo, ela permite, através de um sistema de telemedição, ela permite que você utilize o barramento blindado e a medição mais próxima da unidade, por exemplo, dentro das áreas comuns, dentro da circulação, o que a gente chama de hall dos apartamentos, né? Porque o que acontece? Se a outra opção é você colocar todos os medidores de energia lá na rua, no livre acesso ao leiturista da concessionária para fazer a medição de energia, né? E aí é uma briga com o pessoal da arquitetura ali, o professor coordenador da arquitetura ali vai concordar comigo, é uma briga danada, arrumar o espaço físico lá na frente da edificação para colocar um painel imenso, ou vários painéis, para atender essas unidades. Então, como esses prédios são muito altos, eu tenho muito mais habitações, né? E muito mais unidades consumidoras, então a única alternativa disponível para nosso tipo de projeto é realmente o uso do barramento blindado, né? E o uso da medição, então, por telemedição. E aí tem normas da concessionária tratando especificamente desse tema, né?
Só que tem um detalhe bem importante, é que a concessionária ela só aceita você fazer essa medição lá dentro do hall do apartamento, se você garantir que a queda de tensão máxima no apartamento, né, ou no quadro de medição mais desfavorável, que seria o mais alto, né, mais longe, no máximo 2% de queda de tensão. E aí, para fazer isso, você precisa de barramentos maiores do que a própria capacidade de corrente necessária. Então, eu acabo tendo que superdimensionar um pouco meus alimentadores para poder entregar a energia naquele ponto com uma queda de tensão em até 2%. Então, esse é o desafio do uso coletivo. E da parte condominial, aí nessas edificações de grande porte, você, como tem muitas unidades familiares, as áreas de lazer também são áreas um pouco maiores, né? E essas áreas demandam uma quantidade de energia que supera o limite máximo que a concessionária aceita para que essa unidade também seja considerada uma unidade como os apartamentos, né? Que a gente chama também de uso coletivo. Para ela ser uso coletivo, eu tenho uma limitação de no máximo 125 amperes para esse medidor. E isso, normalmente, para grandes edificações, é insuficiente. E aí a gente acaba precisando do quê? De um transformador próprio para esse condomínio, né? E, lógico, para as unidades residenciais também, dependendo do número de unidades, vai precisar desse transformador. E aí, como não posso ter duas entradas de energia no mesmo empreendimento, eu tenho que ter uma entrada aí em alta tensão e, no mínimo, 2 transformadores. Um para uso coletivo e um para o condomínio. Então, não pode ser o mesmo transformador, tem que ser separado, né? Isso já acaba demandando um certo espaço físico, né? Sem contar aí as questões de emergência, né? Ligado ao preventivo de incêndio, que é a necessidade do gerador. Depois a Bruna pode falar aí por que a norma exige o gerador, né? Porque, como a professora Vivian falou, quem tem um não tem nenhum, né? Então, todos esses sistemas que ela falou aqui de emergência, como é que eu vou insuflar a escada se acabou a energia, né? Então, precisa de um gerador. Sistema de sprinkler, né? Eu preciso fazer o meu sistema de sprinkler funcionar com bombas, hidráulica preventiva, a mesma coisa, né? Então, energia é vital, né? Não tem como você negligenciar. Não adianta, falei antes, não adianta deixar o prédio de pé, não tem água, não tem energia, né? Não faz sentido isso no caso. E a grande dificuldade, então, seria, o professor Bruno falou bem no início lá, o efeito Joule, ou seja, a queda de tensão. Então, esses meus alimentadores, como são muito longos, né, verticalmente falando, já que o prédio é alto, eu acabo tendo uma queda de tensão acentuada, eu tenho que compensar isso com incremento da bitola dos cabos, né? E aí o barramento blindado vem com uma solução aí que traz aí um benefício por eles serem de alumínio e usar uma técnica de conectorização que a norma 5410 permite, né, com a técnica adequada de você usar condutores de alumínio. Aí eles podem ser utilizados, então, nas edificações residenciais para esse fim, né? Muito bem. Sobre o barramento blindado, ele está sendo usado de quanto tempo para cá? É um pouco relativamente nova essa tecnologia. O professor Bruno foi o primeiro a utilizar, ele pode dizer. É mesmo? 2013, edifício Olimpo Tower, lá da FG do Leonardo Camboriú. Até então, por exemplo, Infinity Coast. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, lógico, né? Infinity Coast, isso que o Sérgio falou, tem lá embaixo, nossa, mais de 100 medidores que sobem lá com cabo de cobre, imagina o custo disso, né? Por um. Nossa, um por um, né? Lá debaixo, está lá em cima, 200 metros de altura, né? Então o barramento blindado é fantástico e interessante. A tecnologia também veio muito rápida, né? Começaram com o barramento blindado nada mais é do que uma eletrocalha, digamos assim, onde tem lá o RST, né, as fases RST, o neutro, e a carcaça é o terra, né? Então, no começo, eles vieram com afastamento e o isolamento era feito por ar, né? Então, você tinha uma baixa eficiência do sistema, porque ele esquentava muito, você gastava muita energia para colocar. Hoje, quase todos estão com barras coladas, então ele tem um isolamento de PVC, encosta uma barra na outra, você tem um efeito Joule muito menor, você ganhou espaço, né? O tamanho do barramento diminuiu e o custo também diminuiu no caso. Então é interessantíssimo, essa tecnologia está... 12 anos, é relativamente novo, mas que soluciona aí para os...
edifícios altos. Mas a cada quantos andares tem os medidores, então? Você pode definir isso de acordo com cada projeto. Depende do número de apartamentos e até o espaço disponível no hall, né? Tem prédios que eu sou obrigado a usar a quadra de medição em todos os pavimentos. Tem prédios que acaba ficando financeiramente mais econômico eu trabalhar com um quadro num pavimento e dali eu trabalho atendendo o próprio pavimento e eventualmente 1 ou 2 pavimentos acima. Depende aí a minha necessidade de número de unidades consumidoras naquela edificação. Né? Perfeito. Então, eu posso ter a cada 3 ou 4 andares o quadro de medição e aí economiza bastante em material, né? Muito bom. Quando a gente fala assim de necessidade de energia, a gente até traz nas disciplinas, né, soluções alternativas de soluções para suporte de energia elétrica em caso de um desastre natural, né? Então, como a gente tem incidência de enchente, ou mesmo que aconteceu essa pane na energia elétrica na Europa e ficou aí 12 horas sem energia, imagina você num prédio lá no 50º andar, sem energia. Então, qual é a solução que traz em relação a projetos para suporte de energia? A gente utiliza nos nossos projetos grupos geradores movidos a diesel, tá? Grupos motogeradores. Aqui na nossa região, não é comum ainda que esse grupo motogerador atenda também as unidades habitacionais. Ele, normalmente, talvez por questão cultural ou financeira, né, eu não saberia dizer, as construtoras optam por usar esse sistema mais nas áreas comuns. Então, iluminação da área comum, né, a pessoa vai poder usar toda a estrutura do condomínio sem, no máximo, ele vai ficar sem energia dentro da casa dele, né? Mas é possível fazer que tenha energia dentro da casa, sim. Só que aí, como as medições são separadas, é importante, às vezes, criar um segundo sistema, se você quiser dar esse conforto para as unidades residenciais. Só que, como a medição de energia de cada unidade ela é celeste, separada, eu preciso usar quadros de transferência individuais aí por unidade, né? Então, ele torna-se um sistema bastante caro. Então, para avançar e oferecer esse benefício, é preciso estar disposto a dar mais espaço no hall para botar essa infraestrutura. Então, em algumas unidades pelo Brasil, a gente já participou de projetos assim, né? Mas não é muito comum porque ele realmente onera bastante. Mas hoje, por exemplo, preventivo de incêndio, né? Bombas, o que prevê? O gerador consegue alimentar as áreas comuns? O gerador, na verdade, é colocado principalmente por causa da emergência, né? Então, ele alimenta toda a parte de pressurização e da desenfumagem, as bombas de incêndio do SHP e do sprinkler, né? O elevador de emergência também ele alimenta. Então, a parte de iluminação, de iluminação e placas de saída também é alimentada pelo gerador. E aí, um pouco da carga daí é usado para essa parte do conforto do condomínio, no caso, né? Esses sistemas que ela falou são por obrigação, né? Ou seja, o Corpo de Bombeiros aceita que você use, desde que tenha uma fonte alternativa de energia. Tem alguns sistemas, às vezes, prédios mais simples, que você não tem um gerador, e aí a bomba de incêndio precisa ter uma bomba a combustão de backup, né? E aí, para prédios altos, a gente acaba tendo muito mais sistemas. Então, a obrigatoriedade do gerador é até uma necessidade fundamental, né? Essencial. Mas aí, como já vai ter que botar um gerador, vale a pena, às vezes, estender isso como conforto para outras partes do condomínio. Então, dependendo da construtora e até do produto que ela quer entregar, ela maximiza esse gerador ou deixa ele só para as necessidades essenciais. Tem uma coisa também muito importante, Vivian, que é a parte do sprinkler, né? Então, quando eu falo um pouquinho do sprinkler, o sprinkler também é fundamental, né? Ele sai da proteção passiva e vai na proteção ativa, né? Tudo que nós falamos até agora é proteção passiva, né? Agora tem o que vai efetivamente fazer o combate, no caso, né? Como o extintor, como o hidrante, como o sprinkler. Para esses prédios altos, né, acima de 100 metros, a norma exige que exista o sprinkler, que ele basicamente é um chuveiro, né, que ele tem um dispositivo que ele é acionado com uma certa temperatura. Então, atingiu essa temperatura, ele estoura e libera a água e ela faz, né, tipo um guarda-chuva,
em cima do foco de incêndio. Então, o objetivo é para retardar a proliferação do incêndio. Então, tem situações que quando o incêndio ele não é tão intenso, ele extingue mesmo o incêndio. Tem vezes que ele não chega a extinguir, mas ele resfria e faz com que dê mais tempo para a pessoa sair e também para o bombeiro chegar para poder fazer o combate. Então, ele ajuda nessa questão de retardar, né, que o incêndio se espalhe, né, pela edificação. E até interessante, Vivian, que quando nós fizemos o Infinity Coast lá em 2012, 2013, fui lá o engenheiro Ademar, fomos lá conversar com o Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú. Lá estava, na época era o Major Vidal e o Major de Lima, no caso. Os dois são coronéis hoje, inclusive o de Lima já está na reserva. Mas foram pessoas fundamentais para esse processo. Então nós fomos lá, vamos construir um prédio aqui de 200 metros de altura. O que vocês acham que nós deveríamos colocar a mais? Nós fomos lá pedir isso para eles. Né? E os dois foram unânimes, tem que ter sprinkler. Né? Disse, ok, vamos colocar sprinkler, no entanto, isso tem que virar lei. Porque se não virar lei, só a FG vai fazer e os outros não vão fazer. Então ela vai ter um custo. Agora, se virar lei, é democrático. Todo mundo vai fazer acima de 150 metros de altura, por exemplo, como aconteceu, todo mundo tem que fazer. Ou seja, todos estão contando com esse custo. Né? E isso ocorreu, né? Então virou uma instrução normativa, no caso, que todos os prédios residenciais acima de 150 metros de altura tinham que ter o sistema de sprinkler. Em 2020, houve uma verificação de que, quando o bombeiro vai fazer o acoplamento para jogar água para cima, para fazer o recalque, ele consegue jogar água até 130, 140 metros de altura no máximo. Né? Acima disso, não, a água não sobe, não tem força para isso, e nem o sistema, no caso, não está preparado para tanta pressão. Então, o que eles fizeram? Aumentaram a régua. Então, a partir de 2020, ao invés de 150 metros de altura, passou a ser 100 metros de altura. Eu lembro que eu conversei com o Major Oscar, né, numa das normas que a gente participa, dos bombeiros, e eu perguntei, Major, quantas ligações vocês receberam ali, no caso, reclamando que agora vai custar mais caro, tem que colocar sprinkler perto de 30 e poucos folhanos? Ele falou assim, nenhuma. Né? Então, assim, hoje as pessoas não pensam apenas em prédio, na forma estética, na forma... Não, eles pensam a mesma coisa com o carro, a cor do carro. Não, o cara quer saber se ele tem segurança, se ele tem confiabilidade, se ele tem performance, no caso, a mesma coisa num prédio. Né? Então, as pessoas pensam muito em segurança. Né? Você imagine, interessante, você falar lá, a moça ali que falou ali da têxtil, né? Se for lá perguntar para o pessoal da têxtil, eles vão colocar tudo que for de sistema, porque senão o seguro é caro para caramba. Agora, pergunta para o dono dessa consultora, dessa malharia, ou seja lá o que for no caso lá, qual que é o bem mais precioso que ele tem? Com certeza ele vai dizer minha família. Pô, onde é que a família mora? Mora no prédio. Então, lá que eu tenho que ter segurança, lá que eu vou estar dormindo, caramba. As pessoas dormindo não sentem cheiro. Então, é importante colocar detecção de fumaça nos pontos onde as pessoas não sentem cheiro. Então, a nossa norma também exige. Acima de 100 metros, Bruno? 100 metros de altura, eu tenho que ter detector de fumaça nos locais onde a pessoa pode estar adormecida. Então, isso tudo é segurança. E interessantíssimo isso. Quando começamos a fazer isso, aí vêm os arquitetos. Ah, mas esse negócio aí é feio. Vai ficar aquele negócio ali em cima pendurado. Opa, vamos chamar ele e dizer o seguinte, ó, esse negócio ali em cima é porque as pessoas não sentem cheiro dormindo. Em função disso, ela está ali para proteger a vida das pessoas. Ninguém mais achou feio. Ninguém mais achou feio. É só você mostrar para que aquilo serve e que as pessoas tenham ciência que aquilo vai salvar a vida das pessoas, que é a parte principal que a pessoa tem, no caso lá, muda tudo. Né? Aquele custo não é mais custo, é investimento. Né? Aí as pessoas começam, ó, meu prédio tem sprinkler, meu prédio tem detector de fumaça. Né? Então é interessante essa... Uma coisa, um registro importante, para esses prédios muito altos, como o Bruno falou ali, que você não consegue com o caminhão do bombeiro recalcar água a uma certa altura, a partir de uma certa altura. Então, o próprio sistema de recalque do prédio, ele faz parte das nossas cargas de incêndio. Tá? Porque eu reabastecer a caixa d'água para justamente o bombeiro poder ter água nos mangotinhos, água no sprinkler, isso ficar funcionando, a gente bota isso num sistema protegido, inclusive contra fogo. Não adianta você subir com
2 elevadores de emergência, escada, desenfumagem, e toda essa alimentação sobe pelo hall dos apartamentos. O primeiro hall que pegar fogo, fecha o curto-circuito dos meus cabos, eu perco as alimentações. Então a gente tem o quê? Prumadas abrigadas, aonde essa prumada também está separada das demais e protegida contra fogo, né? Para justamente garantir que esses sistemas fiquem funcionais. Ou seja, né, na verdade, a pessoa tem que pensar, ela tem que pensar num sistema como um todo. Eu não posso imaginar assim, eu vou fazer o meu sprinkler. Não, eu vou fazer o meu sprinkler, meu extintor, o meu gás. Eu vou pensar em toda a edificação em conjunto. Perfeito. Aí, falando de projetos hidrossanitários, né? O professor Pedro enviou uma pergunta no chat. Os projetos hidráulicos e sanitários, quais critérios são considerados na escolha dos materiais das tubulações em edifícios altos? Em relação à pressão e à durabilidade, tem algum material específico? Sim, na verdade a nossa norma de água quente e água fria, né, ela foi reeditada agora em 2020, ela nos exige que a pressão máxima de entrada é de 40 MSA. É uma pena, porque lá em outros países no caso, a pressão chega a 60 metros de d'água no caso. Então, você restringe a vazão ou você deixa ter pressão para as pessoas terem um banho confortável, por exemplo. Nós não temos isso no Brasil. O Brasil é 40 MSA. Então, você tem que ter, né, imagina que tem um prédio de 200 metros de altura, você tem que ter conjuntos ou sistemas que quebrem essa pressão. Né? Então, começando no início, né, eu tenho que levar essa água para cima. Né? Então, eu tenho um sistema de bombas de recalque que joga esse material para cima. Aí tem que tomar muito cuidado, né? Porque dependendo da altura que eu tenho a edificação, não pode esquecer que as bombas têm um efeito chamado, me fugiu o nome agora, shoot-off, que é a pressão máxima com vazão zero. Né? Essa pressão, em algumas situações, aumenta 10, 15, 20% da potência da bomba. Né? Então, eu preciso que essa minha tubulação suporte essa pressão. Né? Então, tem materiais como CPVC, como PPR, como cobre, aço, em algumas situações, que eu consiga levar com essa pressão para cima. Chegou lá em cima no sistema de caixa d'água, no sistema tradicional, numa caixa inferior, numa caixa superior, eu tenho um barrilete, distribui, tem uma zona pressurizada, porque os primeiros aparelhos têm pouca pressão, pressuriza ela, uma parte gravitacional, e depois eu tenho zonas de pressão, né, que normalmente a gente utiliza ou caixas intermediárias, né, por exemplo, de Yacht House, tem 2 caixas intermediárias, né, uma no 30º e outra no 53, né? O Senator vai ter 6 caixas, no caso, distribuídas ao longo dessa edificação. Então, uma forma de você reduzir a pressão, e outras formas são através de válvulas redutoras de pressão, que são dispositivos que fazem essa quebra de pressão, e aí tem vários tipos, né? Tem válvula proporcional, válvula de ação direta, válvula pilotada, cada um para a sua utilização, né? E que faz essa quebra, digamos, de pressão, para que a entrada do apartamento não seja superior a 40 MSA, que a norma não permite isso no caso. Então, perfeito. Temos até uma pergunta relacionada a isso. O Wellington Silva mandou aqui: em edifícios com mais de 250 metros, como é feita a redução da pressão da água para distribuição, tendo em vista que os redutores de pressão têm limites? Então, mais ou menos isso que vocês estavam falando. Sim, eu posso quebrar através de caixas intermediárias, no caso, em algumas situações é bom, outras nem tanto, no caso, porque elas ocupam espaço, né? Tem bomba, faz barulho, enfim, né? Você vai recalcando de uma, recalca para outra, até chegar lá em cima. É bem sustentável, porque imagine, tem um prédio super alto, né? Se eu tenho uma caixa intermediária, eu não preciso gastar energia para levar água lá em cima, quebrar a pressão, né? Gastar energia para chegar aqui embaixo, no caso. O cara mora aqui embaixo, bombeia até aqui e usa para baixo, né? Mora no segundo terço, bombeia 2 vezes, desce no caso, né? Mas em alguma situação não é possível, então você usa as válvulas redutoras de pressão. E essas válvulas, muito cuidado, né? Porque as válvulas, tirando a válvula pilotada, que você controla a pressão de saída, ou seja, você controla a tua perda de carga, né? E você tem isso estabilizado, as demais têm perda de carga, tem que levar em consideração o teu cálculo, né? E uma coisa que tem que tomar muitíssimo cuidado é com a relação de pressão de entrada e pressão de saída, porque algumas dessas válvulas podem gerar cavitação, né? E aí você destrói a tua válvula em pouco tempo. Então, o dispositivo mais usual no caso são as válvulas redutoras de pressão.
Interessante. Sobre os tubos flexíveis, aqueles PECs, estão sendo utilizados? Sim, usa-se bastante, né? Especialmente quando você tem drywall, né? Não é muito usual você usar um tubo flexível, né? Um PEX ou um PERT, no caso lá, com alvenaria, mas é possível, né? Não é normal, mas é possível. Então tem vários materiais, né? Eu gosto muito do PERT, porque o PEX, né? Aquele material, além dele não ser, o subproduto dele, no caso, né, tem a perda, né, quebra, enfim, corta, você não consegue reutilizar ele no caso, o PERT você consegue, então é uma coisa interessante. E a vantagem principal que eu vejo é que o PEX é um material duro, é difícil de você manusear ele no caso. Ele é flexível, mas ele tem uma resistência grande. O PERT não, e pior, né, ele tem memória. Então ele vem enrolado, você para desenrolar ele no caso lá, é complicado. O PERT não, ele tem uma memória muito mais curta, digamos assim. Eu desenrolo, ele fica desenrolado, né? E eu consigo fazer curvas com um raio menor. Né? Para você ter uma ideia, no empreendimento que estava previsto PEX, foi feito um apartamento todo em PEX, no caso lá, fomos lá para verificar o outro apartamento com PERT, foi economizado cerca de 60 conexões. Só mudando de PEX para PERT, já houve uma redução de 60, eram 4 suítes, no caso, apartamento grande, né? Então, assim, é importante que você avalie o que você está utilizando para poder utilizar um material mais apropriado, né? Lembrar que a água quente conduz com tubulação de água quente, você precisa fazer isolamento térmico, senão tu perde calor, e água fria, material de água fria. Perfeito, muito obrigado. Falando ainda dos projetos agora, da parte de esgoto, né? O Felipe Reis da Silva enviou uma pergunta em relação ao sistema de escoamento de esgoto desses edifícios residenciais. Como é que ele é projetado em construções de grande porte? Ele ainda adiciona o seguinte: atualmente em prédios de menor altura, eu já presenciei o retorno de espuma pelas saídas de esgoto em outros apartamentos. Poderiam falar um pouquinho dessas preocupações? Bom, com certeza não era projeto nosso. Veja, existe uma coisa muito interessante na nossa norma, apesar de ela ser bem antiga, tá? Deve ter mais de 20 anos, no caso, a de esgoto, ela é muito moderna. Né? Então, ela fala em regiões de sobrepressão e subpressão. Toma muito cuidado com isso. Então, o que acontece no caso? Se eu tenho uma região de sobre ou subpressão, imagine que eu tenho uma tubulação e faz uma curva, 90 graus no caso, né? Quando ele faz isso, ele cria um ressalto hidráulico. Né? Se você procurar na internet, o que é ressalto hidráulico, vai te mostrar o tubo, aí a água sobe e fecha o tubo. Então, tudo que está descendo aqui no caso tem pressão positiva e tem uma região que tem uma pressão negativa. Se eu ligar alguma coisa nesse espaço onde ocorre essa zona de sobre ou subpressão, ou vai succionar, vai tirar, por exemplo, quebrar o fecho hídrico, vai puxar a água do ralo, por exemplo, e vai voltar cheiro, ou, eventualmente, vai voltar espuma na edificação. Né? Então, toma muito cuidado com relação a isso. A norma fala em 40 diâmetros na vertical e 10 diâmetros na horizontal, que você não pode ligar nada. Né? Se não tem alternativa, existem alguns arranjos que se podem fazer com o sistema de ventilação para que você mitigue isso. Mas o normal é você criar novas ligações, novas plumadas, novas tubos de ligação para que não ocorra esse efeito. Então, muitíssimo cuidado na região de sobrepressão e subpressão. Muito bom. Pedro Sena enviou também um comentário: em sistemas de recalque para edificações acima de 150 metros, é recomendada a adoção de válvulas de alívio ou controladoras de bomba para evitar o golpe de ariete? A pergunta ela ficou meio simplista no caso lá, porque o negócio é bem complicado. Mas veja, o que uma controladora de bomba faz? Né? Lembra, eu tenho uma bomba que vai jogar essa água para cima com uma pressão muito alta. Na indústria, como isso funciona? Você vai ligar a bomba e você vai esperar ela atingir o shutoff. Ela atingir o shutoff, você vai liberar gradualmente o fluxo de água. Então, essa é a ideia. Nessa controladora de bomba, ela faz isso, mas antes disso ainda, a gente utiliza um sistema de variador de frequência, onde eu faço uma rampa de subida, no caso como é que chama ali, fica piscando ali
frequência, né? Vou acelerando até chegar em 60 Hz, chega um pouco antes de 60 Hz, no caso, deixa você tirar o shutoff e depois continua acelerando. Né? Então, você já tem um controle do shutoff, que é muito importante. Chegou na pressão atingida, essa válvula chamada controlador de bomba, ela abre gradualmente o fluxo de água. Então, a água começa a escoar de forma lenta. Né? Imagine que vai chegar um ponto que falta energia. Está subindo água e falta energia. Essa energia da água subindo, ela vai voltar em forma de golpe de ariete. Em função disso, existem dispositivos que você tem que utilizar para quebrar esse golpe. Né? Senão, ele vai estourar a tubulação. Então, uma das coisas que se faz é a utilização, por exemplo, de vasos de expansão ou utilização, na verdade, de válvulas de nível de pressão. Né? Mas tem outros dispositivos. Eu posso utilizar, por exemplo, ao longo da minha subida, também válvulas de retenção. Né? Evidentemente, tem que saber escolher as válvulas, saber calcular, saber onde é que você coloca isso, no caso. Mas são dispositivos que você usa para que você não ocorra, né, uma explosão, digamos, da tubulação de água, né? Porque a pressão é violenta, né? Nossa, interessante. O pessoal está bem interessado com esse assunto de hidrossanitário também. Tem o Vinícius aqui, falou sobre as redes públicas, mas eu vou ler a pergunta dele, né? Sobre as redes públicas, água, esgoto, energia, foram avaliados os impactos de cada empreendimento sobre elas, visto que a concentração de pessoas é elevada se comparado a edifícios comuns? Eu acredito que vocês vão falar mais sobre as entradas, a entrada de água, de energia, como é que faz como é que é a preocupação em relação à quantidade de pessoas que estão ali? Bom, deixa eu começar aqui, depois o César continua. Mas veja, antes de você começar qualquer empreendimento, você precisa pedir uma viabilidade técnica. Né? Então, por exemplo, você vai pedir uma viabilidade lá para o organismo de esgoto, organismo de água, organismo de energia elétrica. Para verificar, você vai dizer, olha, nesse local eu vou implementar lá uma indústria, um prédio, um comércio, no caso lá, vou precisar de tanta energia, que é o cálculo de demanda, que o César faz, no caso, quantidade de água que você vai utilizar, quantidade de lixo que você vai gerar, quantidade de esgoto que você vai gerar também na edificação, e aí o organismo público vai dizer, olha, nós estamos aptos para receber isso no caso, ou não. César, por exemplo, não tem energia suficiente, o que tem que fazer? A concessionária, ela avalia a rede dela, né? É importante fazer o tal do estudo de viabilidade, porque dependendo onde você for construir, pode custar tão caro o investimento na rede que viabiliza você adquirir outro terreno num lugar melhor, né? Obviamente que nos centros urbanos é mais incomum disso acontecer. É mais fácil acontecer, às vezes, numa área mais deslocada dos centros urbanos, né? Mas pode acontecer, de, eventualmente, algum alimentador já está sobrecarregado e a concessionária, para poder fazer a expansão desse alimentador, teria um grande investimento. Se esse grande investimento correr por conta daquele usuário, que é o que a gente chama de melhoria de rede, né? Eu não vejo grandes problemas em conseguir operacionalizar isso com a concessionária. Só que, às vezes, o investimento pode ser realmente grande demais, tá? A gente nunca passou isso em centros urbanos aqui, de ter um investimento muito grande. Normalmente, dentro de uma melhoria de rede aceitável, alguns ajustes que a concessionária faz, acaba sendo possível atender. E a mesma coisa na parte hidráulica, na parte de esgoto, né? Por exemplo, tem cidades, no caso, próximo da gente aqui, especialmente litoral, que não tem sistema de esgoto. Então, cada prédio tem que colocar lá um sistema, por exemplo, Perequê, Porto Belo, em alguns locais. Né? Você tem que criar pissarras, penha, né? Enfim, criar locais de edificação para você ter um sistema de tratamento de efluentes. Né? Então, enfim, né? É importante que libere para fazer prédios no caso, mas a infraestrutura tem que ser construída, senão vai virar um caos, né? Vai chegar um ponto que vai virar um caos isso, né? E não só isso, né? Se você pensar assim, um plano diretor, como é que funciona um plano diretor? você tem que ter rua. Né? Curitiba tem um plano diretor muito legal. Tem lá as alças, os anéis que eles falam no caso lá. Então, onde é que se pode construir? Onde tem calhas que passa ônibus, né? Enfim, né? Que é o normal. Né? Então, sem a infraestrutura... Exatamente, até foi feita a revisão do plano diretor de Brusque, né, no ano passado, até o professor Carol é nosso professor de arquitetura e urbanismo, participou ativamente com uma equipe aqui da Unifeb, que vai dizer nos terrenos quantos andares você pode construir, né?
dependendo da infraestrutura ali da rua, do bairro. O José Regis Teixeira mandou aqui sobre a IN 07, onde permite que o volume de consumo pode ser computado como volume de água da RTI. Teria que colocar algum dispositivo para que, em caso de sinistro, interrompa a água de consumo? Não sei se vocês podem comentar algo a respeito. Qual é a pergunta? Como é que é? Você teria que colocar algum dispositivo para que, em caso de sinistro, interrompa a água de consumo? Não. Reserva de você. É que no caso a dúvida é porque a IN mudou e agora tu não tem que garantir mais a RTI exclusiva. Essa é a dúvida. Ah, certo. Então, vocês puderem esclarecer, não sei se... Veja bem. O fato de não ser mais exigido isso no caso não significa que você não deva usar. Usa. Você tem que garantir o funcionamento da RTI. A norma pede o mínimo, né? A gente, lógico, nesses prédios altos, a gente sempre vai trabalhar além do mínimo. Deixa né? eu aproveitar esse gancho. O brasileiro, eu não consigo entender. Ele acha que quando ele está seguindo a norma, ele está fazendo o máximo. Não, cara. Norma é mínimo. A norma coloca as diretrizes mínimas que você tem que utilizar. Se você usar além da norma, não é pecado, não é ruim, não. Pelo contrário, é extremamente saudável, né? Às vezes, por pressão das instituições, das construtoras, fazer pressão no caso, em algumas situações, o organismo libera, né? O bombeiro, a Celesc, enfim, né? A Santa Catarina no caso, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que norma é mínimo, né? Então, muito cuidado com isso, né? E sempre lembrando o seguinte, né? O responsável técnico, cada vez mais, é o responsável técnico. O bombeiro está fazendo um grande favor para nós de analisar o projeto, né? Mas ele está dizendo assim, cara, você já formou, você sabe o que está fazendo, você é responsável, você está assinando, você está garantindo. Se acontecer alguma coisa, você vai ter que justificar isso legal, civil e criminalmente. Ô Viviane, eu vou responder essa pergunta sem falar desse assunto, quer ver? Por exemplo, o bombeiro não analisa mais sistemas de para-raios, não analisa mais. Se o cara não botar nada, né, fingir que fez o que era para fazer, a responsabilidade é de quem assinou a RT. Então tem que tomar um cuidado que às vezes os órgãos abrem mão de fazer uma fiscalização, até pela dificuldade que as normas estão ficando complexas, né? Eu acho que o SPDA é um exemplo bem claro disso. Ficou tão complexo que ficou difícil para os bombeiros fazer acompanhamento. Eu reconheço e acho que eles estão corretos nisso. Mas é muito importante que as construtoras entendam que buscar vantagem competitiva, fazendo errado, é uma patologia interna. Aquele prédio não vai ficar ali pronto para... Né? Eles não têm uma validade. Acabou a validade, eu não tenho mais responsabilidade com isso. Esse tipo de coisa, a construtora vai ter responsabilidade, né? Por muitos e muitos anos, né? Então, e para mitigar o preço de ter que fazer depois de pronto, algo que ela quis levar uma vantagem, pode custar muito mais caro, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, né? E as empresas não acreditar aí no primeiro aventureiro que oferece vantagem, né? Isso também é um erro do nosso empresário, achar que dá para levar vantagem em tudo, porque às vezes Perfeito, é a responsabilidade técnica, sim. Deixa eu só falar uma coisa importante que já foi falado aqui também, enfim, né, tem tanta coisa que se quisesse, podia ficar falando até amanhã, no caso, né, mas enfim. Isso que o César falou é super importante e, veja, a gente falou assim, ó, o bombeiro consegue recalcar água até 130, 140 metros. Se o prédio tem mais, como é que a água vai chegar lá em cima? Então, quem é que joga a água para cima? O próprio prédio, porque as pessoas têm que tomar banho todos os dias, têm que usar água todos os dias. Então, o sistema do empreendimento joga essa água lá para cima. Lá em cima eu tenho a minha reserva técnica, se for um sistema descendente, né? Então, é isso que tem que estar garantido. A bomba tem que estar ligada no sistema de emergência, a tubulação tem que ser tubulação própria para que suporte a pressão e esteja num lugar abrigado, que o César falou, porque se pegar um fogo, no caso ali, vai perder a água. Então, o sistema tem que pensar. Está escrito isso na norma? Não. Agora, como é que eu vou fazer um prédio nessa altura se eu não vou me preocupar como é que eu vou levar água para cima?
sei se você... Perfeito. Claro. Não, é a preocupação, e por isso que a Fransma Engenharia, assim, está tão à frente com essas preocupações de segurança e também inovando em soluções para garantir toda essa segurança em prédios extremamente altos, 7 dos prédios mais altos do Brasil, né? Gostaria, e também tem que durar aí, como o professor César falou, a vida toda. E eu gostaria de falar de uns sistemas mais atuais. Então, se a gente pensar em tecnologias mais atuais, né? Até temos a pergunta do Robson Elias Armstrong. Ele é de Curitiba e uma dúvida... Uma dúvida sobre carregamento veicular, por gentileza. Como esse assunto da segurança em carregadores veiculares atendimentos tem sido discutido pelo Corpo de Bombeiros em Santa Catarina? Bem, então esses prédios de alto padrão, pessoal com seu carro elétrico, como é que está a solução de carregamento veicular nas garagens? Pois então, existem algumas questões aí polêmicas com relação a isso, mas não há nada oficial com relação a alguma proibição de carregamento de veicular em edificações. Tá? Não tem nenhuma proibição, não há nem do ponto de vista de aumento do custo de um seguro, né, patrimonial para os condomínios, tendo esse carregamento veicular, apesar de surgir algumas questões levantadas por várias empresas, né, várias corporações técnicas, inclusive, da dificuldade que é apagar o incêndio de um carro elétrico. Tá? Tirando isso, né, a São Paulo andou recentemente fazendo uma consulta pública de uma norma que criava situações bem específicas para né, limitar essa questão de estações de recarga em edificações, né? E a gente já tem aí conhecimento de que fora do país tem algumas limitações para o uso disso em subsolos, né? Mas no Brasil está permitido, a concessionária de energia criou algumas normas aqui para facultar uma medição adicional para a exploração comercial desse carregamento veicular, né, dentro das edificações, limitado a 125 amperes, o que não é muita coisa para os sistemas veiculares, né? Então, qual é a grande questão? É que as pessoas imaginam que o carro elétrico ele é que nem um celular que eu plugo na tomada e uma tomada comum e sai funcionando, né? Só quem tem que vai descobrir, na verdade, quanto tempo leva para ele conseguir fazer a recarga dele. Então, essa é a grande dificuldade dessa tecnologia para que ela se consolide mesmo. É preciso muita infraestrutura. A infraestrutura até urbana que se tem, ela não daria conta, eu posso afirmar, sem medo de errar, que ela não daria conta de uma mudança radical no modal de transporte das pessoas. Então, sim, é importante que as pessoas usem essa tecnologia e tal, mas ela não vai conseguir, todos nós não vamos fazer isso da noite para o dia, é impossível do ponto de vista energético. Mas, dentro das edificações, você tem que cuidar com o rateio disso entre os condôminos, porque você está entregando uma área que ela é parcialmente de cada morador. Então, se na minha vaga eu tenho um carro elétrico e o outro não tem, eu não quero pagar a conta de energia do outro. Então, fazer essa medição de energia é algo que é importante, tem várias maneiras de fazer isso, né? As duas principais. Ou você usa o próprio sistema de recarga veicular, mas aí com carregadores integráveis entre si numa rede de dados, algo que algumas construtoras optam por não fazer, porque os moradores às vezes querem usar seus próprios carregadores que já têm, já que esses carregadores são bastante caros, o preço, né? As wallbox, se chamam, né? E aí, outra maneira de fazer é você medindo em tempo real e fazendo o que a gente chama de controle de demanda, tá? Que é uma das coisas que a gente mais tem feito por opção dos nossos clientes. Então, a gente mede a energia e fica monitorando o próprio condomínio, né? Usa o transformador do condomínio para atender essa recarga, e à medida que eu vou me aproximando de um limite da minha capacidade de instalação para evitar o desarme do disjuntor geral do condomínio por sobrecarga, a gente começa a atuar cortando as cargas de uma maneira
de maneira inteligente para não sacrificar sempre a mesma carga, né? É o que se pode utilizar, são esses dois recursos aí. Não sei se eu respondi. Interessante. Mas uma coisa muito interessante é lá em São Paulo, um dos quesitos, né, que você pode ter, né, que está muito bem redigida lá pela equipe do Bombeiro de São Paulo, que você tem que ter afastamentos, né, são 5 metros, porque a chama vai 3, 4 metros de distância, no caso, ou paredes, né, para servir de anteparo, ou uso de sprinkler. Em Santa Catarina, como nós já temos a prédio acima de 100 metros de altura, o sprinkler, já estamos cobertos pela norma. Mesmo a parte mais restritiva que teria em São Paulo, no caso, né, que imagino que logo vai entrar em vigor, e evidentemente entrando em São Paulo, estende-se para o Brasil inteiro, nós já temos o sprinkler aqui em Santa Catarina, né? Não só em Santa Catarina, nós também temos isso lá em Fortaleza, em Salvador, em Fortaleza, está começando agora também em Goiânia, enfim, tem algumas localidades que para prédios muito altos já estão exigindo também sistema de sprinkler. Nossa, realmente esse é um tema importante que vai ser cada vez mais requisitado pelas construtoras, né? E pelos clientes, principalmente. Um outro tema importante que a gente não pode viver sem, além de energia, água, é internet, né? Que está possibilitando a gente se comunicar à distância aqui. Já estamos encaminhando, então, para o final da live, até a gente já passou um pouquinho do tempo, mas vamos concluindo com a parte de telecomunicações. Como é que a gente garante internet, né? Antes a gente poderia falar mais de TV aberta, eu sou engenheira de telecomunicações, né? Telefonia, TV aberta e tudo mais, mas hoje em dia o foco principal é a internet, tudo chega por fibra ótica ou satélite. Vai falar um pouquinho da infraestrutura nesses prédios para garantir as telecomunicações nos apartamentos. Isso, a gente gosta de registrar, porque nem todo mundo acaba sabendo disso, né? O que acontece? Assim como as redes de dados, né, elas têm uma limitação de distância para usar o par metálico como meio de comunicação, num prédio alto desse, que eu tenho mais de 100 metros de altura, eu vou ter que pensar em uma maneira de fazer isso de uma maneira que fique também perene, né? Não fique aquela coisa incomodando, sabe? Aquele sistema que hora está funcionando, hora não está. Quando o técnico chega lá, funciona. Quando ele vai embora, para de funcionar, né? Isso normalmente é o uso de um produto inapropriado, né? Então, uso de fibras óticas, eu acho que é a primeira coisa que vem para sanar essa questão, né? Então, imagina, um simples sistema de interfonia já tem que ser olhado com um olhar diferente, né? Porque, imagina, a gente está fazendo aí o Sena Tower, um prédio de 500 metros de altura, como você vai pegar o interfone lá do último morador e levar lá para a calçada, né? Para o teclado da calçada. É óbvio que não pode ser um sistema qualquer, né? Então é preciso cuidar com as especificações dos equipamentos, preparar espaços com amplificadores de sinal, switches, né? Toda a parte também de CFTV, sistema de circuito fechado de TV, né? Cada vez mais o monitoramento é importante. Isso também é importante cuidar dessas redes, porque a parte de áudio, de vídeo, consome muita banda, então tu não consegue misturar muito esses sistemas. É importante cuidar para separar esses sistemas, então joga tudo numa rede só e acaba depois no dia a dia não funcionando adequadamente. Então são essas questões aí que vale ressaltar. E acho que o resto tu podia complementar, já que né, tu é engenheiro de telecomunicações, eu sei das tuas habilidades. E até, eu falo na aula de instalações elétricas. Até aproveitando o gancho do César, né, falou do Senatal e tal, o Senatal já está trabalhando já há bastante tempo, né, e a FG tem uma equipe muito competente lá, o pessoal da Taos, no caso, capitaneado lá pela engenheira Stephanie, onde é uma empresa que está criada justamente para soluções de edificações altas, né? Então, é interessante isso, né? A gente já fez algumas viagens juntos, já fomos para alguns lugares verificar o que o pessoal está fazendo lá fora, e eu posso falar sem medo de errar, como o César falou no caso, que as normas que nós temos de prevenção de incêndio em Santa Catarina não perdem para lugar nenhum do mundo, né? O que os caras fazem lá fora, há muito tempo, nós estamos fazendo aqui também, né? Então, isso é interessante. Então, é importante, né? A gente às vezes vê lá, estou fazendo lá um prédio de 10 andares, vou fazer um prédio de 20, 2 prédios. Não é?
Eu faço um prédio de 15 pavimentos, fazer um prédio de 30. É 2 prédios. Não é. Vou fazer um prédio de 100 andares no caso. Meu Deus, cara, vai estudar pra caramba, porque tem muita, mas muita coisa no caso, que não é que em 2 horas a gente pode explicar. Né? É muita vivência que você tem para chegar ali. A gente, é interessantíssimo você, por exemplo, olhar a história da FG. Não começou com prédios super altos, começou com prédios menores. Foi aprendendo, foi criando uma cultura, no caso lá, e conforme vai subindo, vai aumentando as dificuldades, que a gente já falou alguma coisa aqui no caso, para que você consiga executar, por exemplo, um prédio como o Sena Tower, sem medo de errar. Né? O Rui sempre fala, a gente não tem o direito, nós não podemos nem pensar em errar, né? Tem que ser totalmente assertivo. Então, todas essas questões, no caso, que vai se imaginando, tu tens que levar em consideração, né? Pensa, o Yacht House é alto pra caramba, são quase 300 metros de altura. Meu Deus, é colocar um em cima do outro. Né? Então, é muita tecnologia, no caso, embarcada e enfim, nós estamos no caminho certo, no caso, lá desses empreendimentos aí. Nossa, parabéns por fazer esses projetos tão desafiadores. Até a engenheira Stephanie da FG nos deu uma palestra no ano passado sobre alguns materiais, a gente já fez algumas visitas técnicas também em Balneário para entender a solução construtiva, né? E eu tenho uma pergunta que eu falei lá no início sobre deslocamento da estrutura. O Daniel Marques Lara, que é o nosso aluno aí da arquitetura, perguntou: em edifícios que sofrem muito com edifícios altos, sofrem muito com as ações do vento. Qual é o deslocamento aceitável da estrutura sem que afete quem reside e a própria estrutura? Meu Deus do céu, agora você quebrou as pernas, porque agora eles vão até às 10 da noite, né? Temos mais uns 5, 10 minutos. Mas veja bem. Em 2023, nós tivemos uma alteração na nossa norma de vento. Ela está show, muito legal. Né? E existe um item, no caso lá, que fala sobre qual é a aceleração que você pode admitir sem que você se sinta enjoado, por exemplo. Né? Então, muito cuidado. Fazer um prédio alto nem precisa ser muito alto. Basta você ver lá, por exemplo, efeito de vento lá, que pode levar o prédio a ter um pequeno deslocamento, no caso, principalmente em desprendimento de vórtices. Se você colocar um lustre, você vai ver o lustre se movimentar. Se você colocar uma piscina, né, quem é que não lembra daquela história da piscina, no caso lá? Vai fazer a água se movimentar, né? Então, o professor até deu uma entrevista para o Fantástico. Pois é. Então, veja, em função disso, no caso, tem que tomar muitos cuidados, né? Não dá para, eu vou enrijecer meu prédio ao máximo. Não, cara, não pode fazer isso, porque vai ficar totalmente inviável o custo e você vai começar a fazer pilar no lugar da cama, né? Não é possível fazer esse tipo de coisa. Então, existem alguns sistemas que você pode mitigar isso no caso, como, por exemplo, dampers de massa lá em cima, que pode ser com água, né? Só tem que tomar cuidado, né? Não é só fazer uma piscina, no caso, tem chincanas para você fazer, tem altura de lâmina que tem que fazer, tem áreas que você precisa fazer no caso, como também tem, imagine um pêndulo, né? Só que um pêndulo você teria que ter uma haste muito grande, então você ia perder uma área muito nobre para o pêndulo conseguir equacionar isso no caso. Então, o que existe são dampers de massa, são sistemas de amortecimento com massa lá a gente visitou 10 obras lá entre Chicago, Nova York e Toronto, no caso, que existem esses dampers de massa que eles atenuam o movimento. Então, o prédio vai para um lado, ele puxa o prédio para o outro. Né? Sistemas automatizados, sem energia, sem nada, é totalmente mecânico, né? Ele é automático, no caso do power mecânico, que ele funciona para justamente em todas as direções, conforme o vento mexe, ele equilibra de novo o prédio. Mas existem movimentações, sim, que é normais. Né? Tem sistemas de outrigger, por exemplo, diga-se passantes, que são sistemas que você consegue mitigar isso, sistemas de núcleo rígido, tem vários sistemas, no caso, para mitigar isso. Mas toda a edificação não precisa ser muito alta, vai se movimentar. Né? Então, é importante que você trate isso de tal forma que as pessoas não se sintam mareadas lá dentro. Nossa, uma preocupação, né? Porque, por exemplo, no caso do Sena Tower, se até a maquete tem 14 metros de altura, a gente viu a proporção, teve a ideia, né, do que 500 metros vai ser proporcionalmente. E ela é proporcional, né? Os 14 metros vão ser os 500 e tantos metros de altura que vai ter. Exato. Lá vai ter. Impressionante.
Já, então, vou fazer a última pergunta aqui do Valdir Quinis, que é aluno da Engenharia Civil. Ele quer saber um pouco mais sobre a empresa. Vi que atuam na elaboração de vários projetos. Ele quer saber como são divididas as equipes de trabalho. São equipes muito grandes em cada setor? Bom, nós somos em 37 aqui no escritório. A Bruna, por exemplo, é responsável pela parte de preventivo de incêndio, o César é responsável pela parte de elétrica, o Eduardo é responsável pela parte de preventivo de incêndio, de hidráulica, no caso. Eu sou responsável pela parte de estruturas também, enfim, né, empresto meu nome para a empresa. E o que nós fazemos todos, né, nós somos em 2 salas aqui no escritório, essa sala onde nós estamos e uma outra, no caso, então aqui funciona a hidráulica, elétrica e preventivo, hidráulica, elétrica e estrutura, e na outra sala lá a parte falei errado. Preventivo aqui, elétrico lá. Isso, perdão, elétrica na outra sala. E o que nós temos aqui, todos nós somos presenciais, não temos nada externo, no caso, eu particularmente fico pensando assim, imagine nós aqui, todo mundo junto, se alguém tem uma dúvida, é só olhar para o lado e pergunta para outro, né? O cara está trabalhando em casa, vai perguntar para quem? Para o gato, para o cachorro? É uma coisa complicada isso, né? Então, nós trabalhamos todos aqui no local e o salão todo aberto aqui no caso, todo mundo consegue conversar, perguntar, enfim, né? É uma coisa bem dinâmica, né? E projeto é difícil pra caramba, né? Projeto não é fácil. Hoje no Brasil tem muitas empresas muito boas, né? A gente teve o privilégio, inclusive, de fazer parte da Abracip. A Abracip é uma associação lá de São Paulo, são os 40 tops de São Paulo, no caso, pertencem a essa associação, e eles convidaram nós, aqui no Sul, e convidaram o meu amigo Alexandre Sobreiro lá em Fortaleza, né? Então, enfim, é importante haver o engajamento dessas empresas, projetos, né? São concorrentes, mas ter concorrentes bom é ótimo, né? É péssimo quando você começa a concorrer com empresas, no caso, que começou ontem e enfim, né? Tudo tem uma história, né? Tem 30 anos de bagagem, no caso ali, mas veja, estamos começando a aprender. Ninguém sabe tudo, não existe isso, né? E buscamos aprender, se não sabe no caso, busca quem sabe, vai para fora, enfim, né? Não tem muito o que fazer, mas é uma profissão muito bonita, Com certeza. Engenheiros civis, engenheiro eletricista, engenheiro sanitarista, temos engenheiro químico, temos físico, temos advogado na empresa, no caso, arquitetos, né? Temos mestres, temos doutores, temos professores, né? Tem o César, tem eu, tem o Luiz, tem o Taquini, tem o André, né? São professores da universidade, né? Então, a gente gosta disso, né? Engenharia não é contratou um projeto e entrega o projeto. Não, cara, a gente recebe o projeto no caso, discute com a construtora, vai, volta, vários ciclos, para que no final o projeto saia da cara daquela construtora, né? Eu acho que isso é fazer engenharia. Perfeito. Muito obrigada. Quero agradecer nessa aula em forma de conversa que a gente teve de vários sistemas, desde fundação, estrutural, elétrico, preventivo de incêndio, hidráulico, e com certeza a gente poderia ficar muito mais tempo, mas já deu um gostinho aí do pessoal de trabalhar com essa parte de instalações também e ver as possibilidades e os desafios da área, né? É muito importante para os estudantes, os professores que estão nos acompanhando e o pessoal aí do YouTube que teve acesso também. Então, quero agradecer, né, a disponibilidade, né, professor Bruno, professor César, a engenheira Bruna, agradecer a disponibilidade de estar conosco nessa noite, foi muito importante, nos sentimos muito felizes com esse bate-papo e quero muito agradecer em nome da Unifeb. Professor Marcelius. Agradecemos, então, a participação de vocês, né, no nosso Executa, professor Bruno, professor César, Bruna, agradecemos aqui o nome do curso de arquitetura e dos demais professores aos quais nós representamos aqui no curso de arquitetura. E fica o convite para vir nos visitar novamente aqui na Unifeb.
Maravilha. Muito obrigado também. Um abraço para vocês. Obrigado a todos aí, um abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.